noite, boa tarde, boa noite para você que nos assistem hoje. O nosso podcast trouxe uma pessoa muito, muito, muito maravilhosa. Já já eu falo dele, mas antes aquele recadinho maroto. Por favor, se inscreva, compartilhe e toque o sininho. Vamos fazer a nossa família crescer cada vez mais, tá bom, minha gente? Pode fazer todos os comentários que vocês quiserem, todas as partes pertinentes. Eu olho tudo, não tem nenhum problema e eu respondo depois com mais calma, tá bom, minha gente? Também vai ficar no canto da tela um QR Code para você ajudar o canal a crescer, para que cada vez eu traga mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, bora começar! Eu tô com um convidado de hoje, ele já trabalha no Tribunal do Júri, já trabalhou na polícia, tem ênfase em criminalista e, por incrível que pareça, civil também. Eu estou aqui com o Lucas. Oi, Lucas Salomani de Queiroz. Oi, Bruna, Seja bom muito dia. bem-vindo. Muito obrigado, bom dia para todo mundo. É, Peço desculpa se eu ficar nervoso, é porque você Não, sabe, né? tá tudo bem, É normal, relaxa, né? é Eu não normal. tenho o contato com o pessoal como você tem com a internet. Então, peço paciência comigo, mas a gente tá aqui para Não, todo mundo se ajuda. Eu também, quando tava começando ali a gravar o podcast, eu também ficava nervosa, tremendo, tinha uns ataques, mas tranquilo. dá Então, certo. vamos lá. Eu queria saber de você, para a gente poder começar, por que que você escolheu a carreira de advogado? Porque realmente é uma carreira penosa, querendo ou Sim, não. sim. Olha, eu trabalhava na contabilidade do meu pai, Uhum. isso há muito tempo, né? Uns 12 anos. E eu não pensava em ser advogado. Como eu era policial, eu pensava em ser delegado da Polícia Civil. Eu era policial militar, pensava em ser delegado da Polícia Civil. Uhum. Só que a faculdade eu fui passando alguns anos ali, e lá pelo terceiro ano, como eu trabalhava na contabilidade do meu pai sempre indicou os casos, porque assim, a contabilidade trabalha na maior parte do Com parte público com administrativa. administrativa de empresas. Sim. Então, gera mensalidades, né? Uhum. E eu via que meu pai indicava muito para um advogado, parceiro dele, e esse advogado não só fazia, por exemplo, alguma defesa judicial, alguma defesa trabalhista, ele já fazia, amarrava aquele contrato na empresa, e aí você sabe que gera aquele salário gigante do advogado. O cara cobra ali numa empresa pequena de 1.500 a 3.000 reais, e eu analisava isso e comecei a pensar, falei, cara, foi bem básico mesmo. O delegado hoje torno de uns líquido mesmo, uns 13 a 14 mil reais. Na época também já era isso. E como eu era policial, eu via que não tinha reajuste do salário. Reajuste de 4% para a segurança pública. Então, assim, é Sim. ridículo. E eu pensei, se eu trabalhar como advogado ao invés de ser delegado, esses clientes que meu pai hoje indica para outro advogado, ele vai poder passar para mim, fora outros métodos de captação. E aí eu fui estudando e aí eu comecei a querer ser advogado. Isso despertou na minha mente. Eu falei, não, é a carreira que eu vou seguir. E aí a faculdade foi terminando, e eu não sei se eu tô falando demais, Não, é pra. tá. A Continue, tá faculdade, a interessante. faculdade foi terminando e eu já comecei a ter demandas sem ser advogado, sendo policial militar. Começaram pessoas vir, até meu pai falando, olha, você não vai se formar logo, você não vai pegar o AB logo. Ele não sabia que eu não podia, né, É exercer a exercer sem advocacia. sem a OAB? Isso. Ele não sabia disso, mas ele falava, você não vai terminar logo e tal. E eu já falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí Sim. foi aí que eu decidi ser advogado. Esse foi o resumo, né? Não foi tão fácil assim, foi meio dolorido, mas Não é dolorido. sim, Faculdade de Direito é uma coisa dolorida. sim. O meu, no meu caso, o que foi dolorido pra mim não foi nem a questão de terminar a faculdade, que é lógico, né? É difícil e tal. Mas como eu já tinha aquela, como a gente estava conversando antes aqui, Uhum. aquela falsa estabilidade que a gente acha que o servidor público tem, eu pensei, eu não vou sair nunca da polícia. Tinha gente que falava, pô, fica aí até os 35 40. anos de carreira para você poder ganhar uma aposentadoria lá de 3 4 mil reais. Não Fica compensa. até o final e aí depois você exerce a advocacia. Eu até poderia fazer algo parecido, indicando para outros advogados, ajudando e tal. Mas não é seguir um sonho, né? Você ficar debaixo da asa da Sim. polícia ali, não daria certo. Fora que polícia militar não ganha tão bem assim, né, pra exercer a profissão aqui. Não ganha. E o que acontece? A polícia militar, ela ganha. O salário na época dava uns 4,5 por aí. Uhum. Só que assim,
é óbvio que se a gente for comparar com o salário do povo aí fora, é um bom salário. Porém, o Sim, mas policial, ele precisa de um carro. Ele precisa, não tem essa. Muita gente fala que, não tem isso, o policial pode economizar. Ele precisa de um carro, ele precisa de uma arma particular, precisa de várias outras coisas para garantir a segurança dele. Não pode morar em qualquer lugar, né? isso é uma verdade. E muito Senão ele vai policial morre. morrer. Exato, Exatamente. e depois morre. Exato. Então, assim, o salário do policial, ele já é desmembrado em empréstimos. Ele é todo picotado. O policial pega R$ 1.500, R$ 2.000 na mão. Então, mas é aquele negócio também, né? Tipo, com um salário de 4.000, 5.000 reais, quanto é que vale a sua vida? Exato. Pra você colocar, sua vida vale 5.000 reais pra depois você morrer num abate que você estiver fazendo? Realmente não compensa. E o estresse que o delegado tem, muitas vezes também não compensa, porque o estresse é cada vez maior. Porque ele responde por tudo. Exato. E você comentou comigo anteriormente que você trabalhou na polícia. Foi essa parte que você trabalhou na polícia. Tem algum caso que te chocou bem no início de carreira, quando você passou? Na polícia, você Na fala? polícia. Cara, na polícia tem muita coisa, assim, específica. Não falando da corporação, que tem muita coisa errada, mas sobre casos, tem o que você quiser falar. Se quiser falar de parte de corrupção, se você quiser falar de caso de homicídio. O que te chocou bem de início, assim? Porque quando a gente entra na parte jurídica, normalmente a gente não sabe como é que é a situação. Então a gente se depara com situações que traumatiza. Aí depois a gente vai se acostumando e vai se anestesiando com o dia a dia. Certo. Olha, um caso específico que me chocou, Uhum, que eu pensei assim, puta, agora eu vou pra cadeia. Aqui eu vou me lascar. sim. Foi quando eu tinha, sei lá, uns 6 meses de polícia. Trabalhava no Jardim Elba, aqui na Zona Leste. E na parte da noite, eu não sabia. Depois eu descobri, mas o quartel que eu estava só tem pessoas muito antigas, que são os rejeitados da polícia, mandam para sempre pro fundo, ou os muito novos. Que aí depois, quando a pessoa nova vai ficando um pouquinho mais antiga, ela consegue escolher quartéis melhores e tal. Uhum. Pelo fato de ser só os rejeitados e os mais novos, os rejeitados são aqueles que já responderam por crime, por, sei lá, várias outras coisas, não só homicídio, tá? Tá, dentro da Dentro polícia. da polícia, isso. E aí, enfim, eu tava na corporação, no 19º Batalhão, e eu tava com meu parceiro, descendo uma rua Luiz Giuliani. Lembro até hoje, cara, porque era uma meia-noite e a gente encontrou uma outra viatura parada Uhum. com o porta-mala aberto. Aí a gente foi lá conversar. Então, aí a gente foi É, conversar, ver o que tava meia-noite, precisando. porta-mala aberto. Exato, é. Aí o que Oh. acontece? Chegou lá, porque assim, a Uhum. policial, isso é verdade. Sempre presta apoio. O policial, ele sempre vai prestar apoio pro outro, seja na folga, no serviço, ele vai estar lá. Se ele vê um policial em apuro ali e tal, ele vai encostar. Isso é padrão da polícia. E a gente foi fazer o padrão. Sim. Chegou lá, eram dois policiais que já tinham uma fama já de corrupção e tal. Uhum. Só que de longe a gente não vê. Quando chegou perto, a gente desceu da viatura, a gente viu o porta-mala aberto cheio de droga. Cheio de droga. Aí Eita. você fala, não, mas assim, a princípio você fala, pô, os caras pegaram a droga de um cara, sei lá, Aprenderam e vão prenderam. levar. Às vezes o cara fugiu, não sei. Quando eu chego mais próximo da situação, um dos policiais está lá contando, pegando os pinos, falando, esse aqui, eu lembro até hoje o termo, ele falou assim, ó, esse aqui é o foguetão, esse aqui é o foguetinho. Ele usava esse termo, que o pino parece um foguete, né? Aí ele fala, esse aqui é o foguetão, esse aqui é de 15, esse aqui é de 5 e tal. A princípio, como um policial bobo que eu era, eu não entendi muito bem. E aí depois da situação que eu fui verificar que eles estavam fazendo a contabilização para ver quanto tinha, para revender em outra biqueira. Então, e eu lá, junto. Fui prestar um Exato. apoio. A questão que você falou que choca é que a corregedoria da Polícia Militar, ela é atuante, ela é diferenciada, ela não é essa que passa pano, não é corporativista, não é caseira, ela ferra mesmo o policial. Ela não tá nem aí se você tá junto, se tem câmera, se não tem. Ela coloca você na cadeia. Então, assim, a sua esposa, Ela filho. suspende Cara, você tranquilamente. Até porque quando a gente fala de polícia militar do tribunal, quem tá lá é o juiz e mais quatro catentes que estão ali julgando primeira e segunda instância. sim, Então não tem a parte popular. Então ele é técnico.
Sim, Então, convencer uma pessoa que é técnica e que já exato. sabe das leis, ele vai falar: é isso, 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 você fez isso, 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 é isso que vai te E acabou. acontecer. E acabou. E Assuma até teu você erro. explicar que Jesus não é genérico, você vai estar lá 2 anos preso, entendeu? Sem Exatamente. salário e É etc. bem mais eficiente o tribunal militar do que o júri popular. Isso é um Sim, fato que as sim. pessoas não sabem. Elas pensam que o júri popular é eficiente. Ela não é eficiente. Não. Júri popular demora 10 anos, às vezes, com réu Demora. solto. Exato. E muitas vezes também acaba absorvendo, sendo que não era para ter absorvido Sim, aquele réu. sim, Porque teve comoção. sim. Então entra naquela parte, né, daquele debate que o advogado faz e convence as pessoas. Se tivesse o conhecimento técnico, isso não aconteceria. Olha, mas no júri, é que a pessoa já vem com aquele vício da televisão, por exemplo, tá? Da televisão canal americano, né? Porque todo mundo É, pensa que é americano o sistema brasileiro. isso, Tipo, então. Não, mas assim, a pessoa já pega aquele caso de repercussão, nós temos alguns, e a pessoa já vem com a consciência de que aquela pessoa é culpada, que aquele réu é culpado. Pô, é complicado você tentar, você conseguir mostrar a verdade quando a pessoa já chega com a decisão antes de começar o julgamento. isso é Isso acontece verdade. com o juiz, com o promotor. Promotor, cara, pra mim já, putz, é uma guerra que eu acho que nunca vai ter fim. Por quê? Porque eu acho que Como assim? a promotoria, ela tem um papel na lei, né, de Uhum. fiscal, o fiscal da lei. E eu posso dizer pra você que os que eu tive contato até hoje, 5% atuam como fiscal da lei. O restante é, só estão esperando chegar qualquer tipo de crime, eles copiam o caso de outro caso, colam naquela peça e só mudam a questão dos pedidos ali, quanto que vai pedir de pena, dosimetria e tal, mas é um copia e cola lascado. Eles não estão ligando. Tem um caso, por exemplo, pode falar? Pode, Não claro. vou falar nome nem nada, mas Não, tem um, omita. tem um caso específico que o meu cliente ele foi acusado de receptação de veículo, Hum, tá? Então ele estava com um carro, foi parado pela polícia sim, e o carro estava como produto de furto, né? Então alguém fez uma denúncia e tal. sim. Meu cliente é pastor. Imagina já o que gerou para a vida dele isso, né? Para ir para delegacia, ser reconhecido, tal, enfim. É um trauma pra pessoa, na Mas aí realidade. tudo bem, você fala assim, não, o cara é culpado, fez besteira. Vou trazer uma data fictícia, não é essa, tá? Uhum, Digamos que seja, isso aconteceu em dezembro de 2023, por exemplo. uhum, Quando chegou na delegacia, apurou que o boletim de ocorrência feito pela suposta vítima era de novembro de 2023. Então fazia um mês só, certo? certo. A mulher fez um boletim de furto do carro em novembro. Uhum, O homem foi pego pela polícia em dezembro. sim. Tudo bem, tudo certo, carro furtado. Meu cliente me contratou e falou: "Doutor, eu sou pastor. Eu vou te mandar os comprovantes de multa e PVA que eu paguei em fevereiro de 2023 desse carro." Eu falei: "Ué, como assim?" A linha do tempo não faz, não Não faz bate. sentido, porque a mulher falou que foi furtada no fim do ano. Como que ela foi furtada no fim do ano, se no Sendo que começo ele. do ano já não estava mais com o carro? Ele E o pagou carro multa, tava com ele. estava com ele. Então, o resumo, o desfecho disso foi que o meu cliente comprou o veículo de um mecânico, esse veículo. Uhum, Esse mecânico havia comprado dessa mulher, dessa suposta vítima, isso há algum tempo atrás. sim. Não pagou para ela, não fez o pagamento, e ao invés da mulher pedir algum tipo de bloqueio sobre o veículo, pedir Apreensão. uma busca e apreensão Sim. ou executar o contrato para buscar os valores, né? Sim, Ao contra invés o de fazer isso, mecânico. ela fez o mais fácil, que é você faz um No- boletim de ocorrência, joga na mão da Notícia polícia crimes militar. e Exato. pronto. E aí o que aconteceu? Porque qual é a minha briga com o Ministério Público? Você está mostrando, é, isso qualquer leigo consegue entender. Você está mostrando ali a multa paga no começo do ano. O Uhum, boletim de ocorrência foi feito no fim do ano. A linha do tempo, como você falou, não se encaixa, não não se bate. encaixa. Também aí não tem prova. Isso entra Exato, em erro de tipo. exato. Isso é Não existe totalmente erro crime. de tipo. Exato. E aí o que aconteceu? Falei pro promotor, olha, tem que se instaurar um inquérito ou uma ação penal contra essa mulher, porque ela restituiu o veículo, ela pegou o veículo que já não pertence mais a ela, Sim. ela cometeu o crime, a denunciação caluniosa, ela tem que pelo menos responder por isso. O promotor falou simplesmente, é assim, em uma folha.
Você faz 25 folhas de defesa. Em uma folha o cara fala assim, olha, desconsidero e continue a ação penal. E aí o seu cliente que é pastor continua sendo averiguado, inclusive é a audiência que tem hoje, né? Essa Sério? audiência não aconteceu ainda, é a audiência de hoje. E é isso, é essa zona, é uma bagunça. E eu acredito que como fiscal da lei, não existe aquele baita respeito entre advogado e promotor, justamente por esses motivos. É lógico que o advogado está aqui para tentar absolver, mas, Sim. poxa, você está mostrando ali, você está deixando claro que houve um erro da promotoria com base na falácia daquela vítima. Aí o cara vai lá, faz uma meia folha falando, ah não, isso aí não tem importância, continuação penal. Então, assim, a Sim. justiça é justa no Nunca. final? Não. Então, não é justa. A justiça não é justa e é cega. Então, é É, cega. exato. Então, E é com certeza é cega. E não dá muito certo. é isso. Voltando lá atrás, deixa eu perguntar pra você, como é que foi seu processo para estudar pra ordem? Pra ordem. Acho A ordem, eu que estava ali no último ano, foi nono no semestre, nono, então. é o décimo, né? É, É, nono e eu décimo. deixei pro 10º semestre, acabei não fazendo essa prova, muita gente fez do nono, uma menina só aprovou na época, aí no 10º muita gente aprovou, e eu acabei não fazendo, eu fiz depois de De formado. Eu tava na formada. polícia, né? Então foi um pouco mais tranquilo pra poder estudar, É, porque não tinha mais a loucura da graduação. então, não foi, teoricamente deveria ter sido tranquilo, mas não foi porque, lembra que eu falei que meu pai indicava os clientes pro outro advogado? Sim, aí você começou a fazer também. Ele começou a indicar pra mim, só que eu não era advogado. Aí a outra pessoa tinha que assinar por Aí eu você enquanto comecei a você fazer fazia. parcerias com advogados, e é isso que eu ensino para alunos de direito. Então, né, só fazendo parênteses aqui, Uhum, eu tenho curso para alunos de direito e para jovens advogados. sim. Por quê? Porque eu passei por isso. Eu sei como é você precisar de dinheiro, você gostar da carreira, mas infelizmente a OAB às vezes faz. Na época da pandemia, acho que foi uma prova no ano, nem não teve prova, foi algo assim. Imagina você estar nessa situação, esperando para fazer uma prova, para ter aquela carteira, e do nada falam assim: não, não vai ter prova esse ano. Então eu sei como é você passar esse perrengue, você não ter a condição, né, de É, ser advogado e precisar de outra pessoa para assinar para você. e que vai levar todo o seu trabalho e crédito também, né? Porque vai ficar Exato, no nome dele quando exato, olhar no sistema jurídico, vai ficar ali, ó, como exato. se ele tivesse feito. Sim. E quem se matou foi você. Então. E- Que na época, como eu fiz parceria com alguns advogados, um deles acabou virando meu sócio, né? Hoje não temos mais a sociedade, mas na sim. época nos tornamos sócios. E eu comecei a fazer os atendimentos como se fosse um telemarketing. Eu fazia o atendimento, na época tinha um site chamado, não era o Jus Brasil, era Get Ninjas. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Get Ninjas, basicamente, você compra as moedas, compra Uhum. moedas para ter acesso a algumas pessoas. Então você fala que você tem um problema lá de, sei lá, pensão alimentícia. Aí custa 5 moedas. Eu vou lá, dou 5 moedas e tenho acesso ao seu contato, né? E aí eu tento fechar aquele contrato e passo para o advogado resolver. Então eu fiz isso, deu muito certo. Isso foi me estruturando para eu poder sair da polícia. Aí a OAB. Quando eu fiz a prova da OAB, eu já não estava mais na polícia. Entendi. Então, teoricamente, eu não tinha nem carreira. Eu apostei tudo nessa prova da OAB. Tudo que eu tinha, eu apostei na prova da OAB. Se eu não passasse ali, eu não sei o que ia acontecer comigo. Não sei. Então, eu me dediquei muito ao estudo na parte da noite, né? É, Muito, muito mesmo, para poder chegar nisso. E por quê? Aí tem a minha saída da polícia. Não sei se é interessante falar disso, é mas interessante, sim. tá. Não, é porque assim, só para você entender. Sim. Eu tava na polícia, trabalhava no Copom, na polícia militar, né? Prometo que eu não vou falar muito sobre isso, tá? Mas assim, eu tava Não, lá, pode falar, ta- tá tudo bem. tava lá no Copom. É um lugar que passa às vezes na, na, na Globo e tal. Costuma passar. É onde tem um telão gigante na frente dos policiais. É um centro onde você atende o telefone e manda as ocorrências para a viatura, Sim. né? Foi o último lugar que eu trabalhei. Um inferno. Um inferno. Dentro da polícia é o melhor lugar, tá? E o Sim. melhor lugar é o inferno. Por que eu falo que é o inferno? Tem um livro do George Orwell que chama 1984. Sei, eu conheço. Perfeito. É o melhor livro que eu já li, tá? Eu li lá no quartel, né? Eu tava no quartel lendo aquele livro
E tem uma parte que ele fala, é bem no comecinho, que eles trazem o dia do ódio. O dia do ódio na vida do personagem é uma distopia, né? Tudo dá errado e tal. O dia do ódio, eles pegam as pessoas daquele ministério, né? Não lembro agora se é Ministério do Ódio, não sei o que era. Mas enfim, pegam aquelas pessoas ali e colocam em frente a um telão e colocam as cenas da guerra que está acontecendo, dá uma falsa guerra que eles criam e falam que Uhum. está em guerra, e eles obrigam as pessoas a ficar gritando, né? E xingando e falando desgraçado, não sei o que lá, traidor. E isso vai aumentando E mais. começa, e todo mundo começa a gritar e vira aquele negócio. Isso tá no livro. Aí eu fui, acabei de ler isso, que eu ficava lá em cima, lá no quartel. Voltei pra minha cabine do intervalo. O que que eu me deparo? Com os jornais, a gente trabalhava no período da manhã, das 6 às 18, né? 12 horas direto. Começa aquele jornal lá no. Não sei se pode falar as televisões, tem as Né, televisões, televisões. tal, e aí várias redes. E aí o que acontece? É um telão de sei lá, uns 30, 40 metros. É gigante, gigante, ponta a ponta. E aí começa a mostrar aquele caos Começa a todo. mostrar todo o caos e aquele sensacionalismo. E aí o fulano lá entrevistando aquela mulher que perdeu a filha de uma forma, assim, mais absurda. E o que acontece? Os policiais comentando e falando: olha só isso, que desgraça, que não sei o que lá. Igualzinho estava A acontecendo no mesma livro. repercussão. E aí eu falei: não, cara, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí eu comecei a, eu Verdade. comecei a me sabotar. No sentido de, eu tava um dia, não lembro muito bem como que foi, mas eu sei que eu me atrasei pro serviço, tá? A Vanilla tava comigo. Me atrasei e quando você se atrasa para sair da Zona Leste, no horário de pico, até chegar em frente à rota, que é na Avenida Tiradentes, Nossa, vai umas 2 horas. 3 horas, 3 horas e meia, 3 horas. tá? E aí eu me atrasei, cheguei lá, um bom cidadão, bom besta que era, falei toda a verdade, falei assim, olha, me desculpa, atrasei, posso ficar depois do horário, não tem problema. Aí os caras falaram assim pra mim, não, fica tranquilo, tá em paz, você sai no seu horário normal. Aí passou 2 semanas, veio um processo pra mim, disciplinar, aí tem aquela cadeia da polícia, não sei se você conhece, Uhum, o policial que comete infração tem as cadeias e tal. sim. Na minha época tava suspensa essa ordem. Então eu não peguei cadeia por causa dessa suspensão. Mas era pra ter ficado preso 2, 3 dias ali por ter atrasado e falado a verdade. Aconteceu de novo, depois de uns 2 meses, acordei atrasado de novo, com ódio daquele lugar. E aí eu falei assim, puta, eu vou falar a verdade? Desculpa, não. Eu falei assim, Negativo, eu vou falar a não. verdade pra esses caras. Eu falei, me lasquei, tive que ir com um advogado lá pra me defender e não deu certo. Cheguei lá, fui pro hospital da polícia. Fui pro hospital, voltei, cheguei no trabalho umas 3 da tarde. Não aconteceu nada. Foi uma paz. Nada de represália, nada. Foi tranquilo. Então você vê como que o sistema, eu tô falando da polícia, mas o sistema é assim. Isso é Quando verdade. você mente, ele te parabeniza. E Ele te dá quando uma você recompensa. fala a E quando você fala a verdade, verdade, ele você te toma um pune. fumo. Aí eu falei assim, não, é impressionante isso. Passou, sei lá, 4 meses, que aconteceu de novo? Acordei atrasado de novo. Aí nesse dia eu passei mal, né? Falei assim, putz, cara, era umas 5 da Nesse dia manhã. foi verdade. Não, não, acordei atrasado. E aí eu fiquei passando mal, assim, no sentido, pô, será que eu vou pro hospital? Fala a verdade e tal. Aí eu falei, eu não vou mais. Não vou mais trabalhar. Liguei pro meu pai, peguei um dinheiro emprestado. Um dinheiro assim que eu não podia pegar na época, eu era policial, ganhava 4 mil, peguei na época 25 mil, era 30 mil para pagar um juros absurdo, né? Peguei esse dinheiro, liguei e falei, não vou trabalhar mais hoje, eu pedi baixa da polícia. Só que nisso eu não tinha prova, não tinha data para a prova da OAB ainda. E E aí você aí, começou a estudar. imagina você que não tem data de prova, já tem clientes que você pega, indica para outro advogado, tinha parceria já com o meu sócio nessa época. E aí, como é que fica? Tá chegando a OAB. Se você não consegue passar nessa prova, como é que você vai ficar? Vai ficar mais um ano, talvez, ali sem ser advogado? Então foi essa pressão. E aí que eu consegui estudar muito à noite. Foi essa pressão que gerou na minha vida. E sempre, para mim, sempre foi tudo desse jeito, sabe? Eu sempre me coloquei em situações muito difíceis e até hoje tem dado certo. A gente vai Entende? colocando pressão, um monte de curso atrás de curso e não tenho capacidade ainda. Pega o cliente mesmo assim, depois a gente se capacita
e graças a Deus hoje a gente tem uma estabilidade maior. E vai caminhando gradativamente. Sim, Também até porque direito é uma profissão que você tem que estudar todo dia. toda hora, Porque toda toda hora, hora o legislativo muda alguma coisa, toda hora. coloca alguma coisa e você É fica uma olhando. insegurança jurídica absurda, Imensa! absurda. E cria coisa que depois você fica toda hora renovando e suspendendo, e você fica. Um dia já valia uma coisa, outra hora já não valia. Aí do fato do crime tinha que ver o que estava valendo para depois, para poder pegar a pena antiga, senão não pode, senão vai prejudicar o réu. Exato, Você fica num desespero constante. exato. E a justiça nunca é justa, então. Não. Mas assim, o que eu falo pra você que eu me apego mais hoje é a questão de marketing e Sim. gestão, pra Na mim, parte da advocacia. na advocacia. Que é isso que você mostra também no seu curso, que a gente vai falar daqui a Sim, pouco, sim, né? sim. Deixa eu perguntar pra você, como é que foi, a sua experiência quando você começou a trabalhar no Tribunal do Júri? Por que que você escolheu ser advogado criminal? Tá. Porque normalmente quando a gente faz faculdade, né, a gente Sim. se apaixona por penal. Das duas umas. É, Ou você se padrão, né? apaixona Sim, por civil, trabalhista ou é penal, normalmente. sim, sim. Bom, como eu já tinha. Se eu tivesse seguido o trâmite comum, eu não seguiria o criminal, não. Não Seguiria seguiria. qual? Seguiria provavelmente ali civil, trabalhista, eu não suporto, não consigo. Não consigo, de verdade. Previdenciário e trabalhista pra mim. O previdenciário a gente ainda tem nossas parceiras que fazem, nossas advogadas, mas Sim. eu evito trabalhista de jeito nenhum. Mas provavelmente eu seguiria ali no ramo mais empresarial e civil, né? Civil geral. O que acontece é que como eu já era policial, o que eu vi de homicídio, o que eu vi de. Isso vai trabalhando a sua mente, né? E aí quando eu Vai. tirei. A primeira coisa que eu fiz quando eu tirei o OAB foi me especializar em marketing digital. Fiz a divulgação e, por incrível que pareça, o primeiro caso, o primeiro que veio no meu celular foi um tribunal do júri e fechou comigo. Imagina você que Hum. não sabe de nada de júri, não tem experiência, acabou de pegar uma OAB, nem a solenidade tinha sido feita, então nem a carteira eu tinha na mão, né? E apareceu Tribunal do Júri. E do júri. normalmente demora 12, 16 horas uma audiência de tribunal que você fica ali, chega uma hora que é cansativo Nós demais. temos uma no fim do ano agora, Qual? em 12 de dezembro, que é o plenário mesmo, né? Já na segunda fase do júri, Sim, a juíza já marcou para 3 dias de audiência. viu? 3 dias de audiência. E é E sobre o só quem quê? pode sair sou eu, né? São os advogados, os servidores, mas nem o júri pode ir para casa, né? Não, ele tem Eles que têm que ficar ficar, ali, tem que ficar. pra Então não ter imagina contato isso. com a parte externa, assim, Isso, pra não ter influência, senão isso, eles não estão aptos a poder julgar. isso, exatamente. Você perguntou do que é esse caso aí? É, Esse caso é repercussão. porque vai levar 3 dias, tem que ter É, alguma coisa é grande. assim, é um caso grande, mas os motivos são assim bem banais mesmo, sabe? O meu Sério? cliente ele Não fale o ah, nome, fale a sim, sim, síntese sim, da sim, sim. ocorrência. O meu cliente ele não cometeu o delito mesmo, nada, é um homicídio, né? Sim, culposo ou Consumado. doloso? Não, foi Doloso, então. acabou como doloso, É, né? porque foi consumado Mas também, a mas... história foi que havia uma família, Eita, eles foi, a mãe morreu, a mãe faleceu e deixou uma herança assim, um sítio. tá. A princípio nos autos consta isso, um sítio, tá? Uhum, O pai o que ficou vivo, o senhor que ficou vivo, tinha algumas filhas e tinha um filho adotivo, sim, que era usuário de entorpecente e tal. E aí as filhas tinham ciúme desse cara, porque o pai gostava muito dele, sim. né? Desse irmão adotivo. Aí a história que chegou pra gente foi que é, fizeram, fizeram uma reunião na família, Uhum, sem esse rapaz adotado, né? Pelo sim. senhor. E decidiram dar um susto nele para ele abrir mão da herança. Porque a mãe teria deixado um documento. Isso só tá na voz, né? Não tem nenhum documento mesmo, mas a mãe teria deixado um documento, uma ordem para transferir o sítio para ele, tá? Mas Para ele esse não tem nem rapaz. capacidade Não para tem. tomar conta do sítio. Ele Não tem. precisaria de... Ele, como ele é Usuário. usuário, então, tipo, ele precisaria que tivesse uma pessoa que tomasse conta, que respondesse. De qualquer forma, ele não iria receber a Sim, herança. é. E outra, ia ser dividido. Todo mundo sabe disso. Com Só que eles não certeza. nem pesquisaram, nem foram atrás de advogado. Fizeram a reunião e falaram que ia dar um susto nesse cara. Ele morreu.
O susto acabou em 7 tiros na cabeça. Meu Aí, Deus. aí, beleza. Isso foi um susto? É, foi um susto. Aí o meu cliente, o que que é meu cliente? Meu cliente não é nenhum dos irmãos. Meu cliente simplesmente é um primo distante que essas irmãs foram até a casa dele, pediram uma carona. Meu cliente deu essa carona Sem saber. sem saber. E E pronto, entrou no, aconteceu que e entrou ele, no meio do na processo. verdade, ele entregou ela num dia que supostamente ela teria encontrado com o cara que matou, né? O matador ali, Sim, o carrasco, né, do é. negócio. E aí meu cliente é esse sujeito, né, Que que não só tem deu a nada a carona. ver com essa Trabalhador história. que Sim. ficou 6 meses na cadeia, porque armar aí aquele negócio da justiça não ser justa, foi armado por outros profissionais, jogaram a culpa nele, ele apanhou, etc. E ficou preso. A gente conseguiu retirar ele. E a segunda fase do júri é agora. Se fosse um caso que estivessem todo mundo soltos, né? São 6 réus, são 7 réus. Então, essa família, todas essas irmãs respondem por concurso de pessoas, Uhum, né? exato. E aí, assim, são as mães, os filhos delas envolvidos, e tem o meu cliente e mais um. E o carrasco, tá? Sim. Preso são 3. O rapaz que matou, tem vídeo, tem tudo. Tem É, vídeo dele matando? tem. Ah, Tem. ele filmou Não, também. dentro de casa, tinha as câmeras que pegaram, tá? E a filha do rapaz que era usuário tava lá. Não, foi absurdo o negócio. Foi um crime terrível. Só que Uhum. o meu cliente não tem prova nenhuma, ele não tem conexão nenhuma no crime, nenhuma. Se fosse todo mundo solto, se tivesse todo mundo solto, Uhum. demoraria ali uns 10 a 15 anos para acontecer essa audiência, essa segunda fase. Só que com o réu preso tem tramitação prioritária, né? Sim. Então, a própria lei fala que a prioridade é quem está preso. E É, até aí, porque se ele passar muito tempo preso esperando o julgamento, vai chegar no dia do julgamento, ele já vai ter cumprido a exato, pena e ele é exato, solto. exato, é isso. Esse aí é um dos casos pesados porque como que você defende alguém que você fala assim, eu sei que esse cara não participou. Eu sei que os jurados entram ali já com a consciência de condenação. Entra com a consciência de condenação. Isso é fato, não é o que eu acho. É fato. Quando você entra, eu assisto muito Tribunal do Júri também, né? Pra ir se Uhum. especializando cada vez mais. Assim, é absurdo. O advogado às vezes destrói no argumento, ele mostra tudo. E a promotoria tem a parte contrária. Aquela Sim. sensação de justiça, passa aquela sensação de não, vamos condenar porque condenar é justo e tal, e aí remete Mesmo aos sendo tempos antigos injusto. como enforcamento em praça pública. E aí acaba acontecendo isso, entende? Então, assim, é por isso Uhum. que eu falo, nem sempre a justiça é justa. Por isso. Justamente E esse é o porque. peso, você defender alguém que você sabe que não estava lá. E se essa pessoa é condenada? Esse é o Exato. peso Esse é o dessa parte peso. da profissão, na minha opinião, né? Sim, né? Porque na realidade ele também, no caso, ele não tinha nada a ver. Antes ele tivesse ele mesmo cometido o homicídio, pelo menos. Então, só se lascou. É, ele foi A, prestar uma gentileza e se Só se lascou. lascou. A família fala que passou, por exemplo, passou um dinheiro pro cara que ia fazer o negócio e tal. Aí você pergunta, tá, Gente, mas qual foi o dinheiro que o cara recebeu aqui, o meu eu só cliente? vejo o agravante nessa situação. Vai crescendo Não, não, é agravante, terrível. agravante, 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 agravante. Então, contra irmão, tem um monte, sem chance de defesa, foi execução mesmo. É, Mas a família nossa. fala que não contratou pra execução, contratou pra fazer um susto. E assim, eu não vou falar que é mentira, Não, mas quando você contrata pra dar um susto, pô, você vai, sei lá, cara. Não que seja certo isso, mas o que você imagina? Que a pessoa vai chegar lá, vai conversar com ele, ou então a própria família chega e fala. Aí você vai contratar um cara já conhecido por isso, que já foi preso por esse tipo por esse motivo, pra dar um susto. O susto acabou que aprenderam ainda 2, 3 armas na casa desse cara aí e pronto. sim. E configura-se em crime doloso. Não, já Isso é era. um agravante fantástico para Exato. aumentar a pena da pessoa. E aí você sabe, o júri ele vai incluir todo mundo, por isso que são Uhum. 3 dias. Inclui todo mundo no mesmo bolo. Imagina o promotor falando aqui, eu sou o promotor. Você é a jurada. Eu tô te contando toda a história aqui. Você tá vendo o vídeo do cara, porque tem. Não Tem. sei se você já assistiu. É como se fosse a televisão. E aí vai passando, olha aqui, ó, a Sim, eu foto. Aí já você vê o tive no cara com tribunal do júri. banho de sangue e tal, não sei o que lá.
Aí você começa falando, por exemplo, não segue uma ordem. Você começa falando da represa, por exemplo, Uhum. né? Da familiar, que foi pesado. Depois você fala do cara que matou, que pegou a arma e fez. E por último você fala do cara que deu a carona sem saber. Só que até você chegar nesse ponto, desculpa, o jurado já tá com a cabeça cheia de crime, cheio de sangue, cheio de morte. Aí você vai pedir para desmembrar o tribunal do júri, o julgamento, a sessão. Aí o juiz fala que não. É assim, é assim, é simples assim. É muito fácil. A gente joga lá 30, são 12, né? Mas com as agravantes aí, joga lá 30 anos na cadeia, o que que dá? Entende? Uhum. Então, é pesado. Ser criminalista. É Tem muito criminalista pesado. que não faz, não faz júri, tem uns que não fazem audiência, Mas, outros que só fazem a parte de execução da pena. mas peraí, mas Então, como é que você não vai fazer audiência? Me explica como é que é esse desenrolar de advocacia se você não faz audiência. é Ainda mais na assim, área criminal. Você vai lá fazer o quê, então? É só pra escrever exato. uma petição? Não pode ser covarde, né? Eu sempre falo isso, cara. Não dá, se você é covarde, não entra. Não entra. O criminal, eu sei que muita gente trabalha, gosta das outras áreas, família e tal, mas eu falo com toda certeza. O criminal é o direito de verdade, pra mim. Uhum. É o direito de verdade. Você vai você começa o contato com o cliente, você faz o convencimento, a venda do seu produto, você vai na delegacia, atua no inquérito, numa audiência de custódia, você faz a instrução toda, faz audiência, vai inquirir testemunhas, etc. Faz recurso, sustentação oral, tribunal do júri. E depois que a pessoa já está condenada, não tem mais o que fazer, tem a execução da pena. A pessoa foi condenada, sei lá, 10 anos, vai ficar preso, o advogado faz os pedidos de remissão, É, né? diminuição Você da sabe, trabalhou, pena. tal. Ver se não é reincidente, tudo bonitinho Exato, pra poder abater a exato, situação pra ver se ele fica menos tempo. Aí você olha pra ele e fala assim: tenha bom comportamento, que exato. daqui 1 ano, 2 anos a gente tenta de novo te tirar daí. Sim, é isso, é isso. Vamos ser legal. Então, aí o que acontece é que muito advogado não gosta de fazer audiência. E aí ele pega, por exemplo, só faz delegacia, Ah, mas a audiência outros não fazem. realmente não é uma maravilha, mas você tem que fazer, faz parte do ofício. Mas é bom, a audiência criminal, ela é bom. Ela é boa, desculpa. Uhum. Ela é muito boa. Hum, Porque ali ninguém manda em ninguém. A pessoa que entra Eu vejo muito no trabalhista isso. sim. A advogada abaixa muito a cabeça para juiz, para às vezes tem também promotor ou o advogado da outra parte da empresa, uma empresa gigante. Eu vejo muito advogado abaixando a cabeça para juiz e tal. Não, E no criminalista não tem isso. não No tem. criminal não tem isso. Como é que fala? O advogado fala para o juiz, manda, dá ordem, voz de ordem de prisão, o juiz também dá, e o policial Então, fica assim, ó, sem saber o que fazer, e fica então, todo mundo na discussão. exato. Mas não cheguei nessa seara ainda, nessa briga aí, Mas tem, mas, né, nessa confusão toda. Mas, tem. por exemplo, você sabe que dali você consegue reformar na segunda instância, por se tratar de criminal, às vezes o cara tá preso, passou ali um certo período, Tem como mudou a abater circunstância, também. você faz um habeas corpus, tal. Então, o Sim, criminal, ele tem muitas nuances, você consegue atuar assim de forma bem complexa. Por isso que eu falo que é o direito de verdade. É lógico que é uma brincadeira, mas é o que eu gosto de verdade. sim. E assim, tem advogado que tem medo de fazer audiência. Eu, por exemplo, na primeira audiência, não sei se eu Pode foi contar. uma vergonha o que eu fiz. Assim, Não, mas eu cheguei sem todo, saber. todo mundo passa pela primeira audiência e Então, é normal. E você vai tomar. Você sofre um trauma ali. A pessoa fica assim: você é realmente advogado? E você fica: eu sou, moço, eu sou, eu juro, eu sou. eu utilizo essa minha audiência que é gravada, né? Aham. Eu utilizo nos cursos. Eu falo, você quer ser esse advogado aqui ou você quer ser esse? Aí eu mostro outra gravação, né? Minha já mais avançada. Era um caso criminal. é, eu não sabia a diferença entre quando tem a última audiência, né? Ali que você pensa as testemunhas, o réu vai falar. Sim, O momento final é onde o juiz pergunta se você quer fazer as suas alegações finais sim, de forma oral ou por memoriais. É um nome só bonito, mas é escrita. sim. Eu nem sabia o que era isso. Eu nem sabia o que era isso. Eu não vou falar pra você que nossa, que eu sempre fui
Sempre estudei muito e Eu fiz isso e fiz prefiro aquilo. Não. sustentação oral do que fazer memoriais. Eu também. Vai ser bem mais fácil do que você ter que escrever. A pessoa não vai ler o memorial. Sim. Você vai colocar o memorial e quem vai ler vai ser o estagiário Exato. do juiz Copia e cola. exato, para falar resumidamente para ele o que que é, ele vai pensar e depois ele dá o veredito dele. Então é mais fácil a sustentação oral, que daí ele vai ter que te ouvir. Sim. Ele é obrigado a te ouvir porque ele tá lá, ele não é surdo. Só que o meu problema foi que esse caso específico, eu peguei, a mãe do rapaz me contratou no dia da audiência. No dia, porque ela teve alguns conflitos com o advogado anterior, me contratou no dia. Eu fui pra audiência, Não olha a era minha nem para você cabeça, ter aceitado, olha a porque minha ficou cabeça. no dia, muito em Exato, cima. Você tem que ter um preparo pelo menos de 5 dias a exato. uma semana. Pra você, porque assim, apesar de ser oral, eu tenho que escrever. Eu não tô aqui conversando com você sobre Sim. assuntos da minha vida. Eu tô falando sobre um caso que já passou meses, às vezes anos. E aí eu vou falar o quê oralmente? Se eu não Não sei tem como nada. você pegar um processo de 300, 500 páginas e ler em meia hora, isso não vai adiantar Exato, nada. exato. E eu acreditei que era para ouvir as testemunhas. Tive contato com o advogado anterior. Uhum. Achei que na minha cabeça que era para ouvir as testemunhas. Não havia estudado a fundo mesmo o processo penal, justamente porque eu tinha acabado de pegar a OAB. E aí eu falei assim, cara, vou para cima. Eu sempre fui assim, eu sempre aceitei o desafio e fui resolvendo na hora, não por isso não é questão de desleixo, é questão de assim, puta, apareceu, vamos trabalhar, eu quero ir para cima. Não, tá correto, Na hora mas que tipo, fazer mas não tá, né? Tá, mas improviso não não tá. dá. Judiciário fazer improviso, você tem que saber tudo pra depois você, sei lá, qualquer coisa eu faço improviso. Mas você sabe o que você tá Exato. acontecendo. Aí aconteceu que a juíza perguntou, você quer. E já teve muita briga entre advogado e juíza nesse caso. Muita, muita, muita confusão. Hum, E aí eu assumi logo esse. Ela falou: o senhor quer fazer oral ou memorial. memorial? Aí eu falei: não, travei. Oral, oral, travei. A promotora começa, né? A promotora, ela lê a denúncia. É padrão do Ministério Público. Eles leem a denúncia completa e a denúncia, ela é gigante. Essa denúncia, no caso, tinha o quê? Umas 4, 5 folhas. De ponta a ponta, falando todos os pontos específicos do processo, as testemunhas, o que o réu fez, o que o réu falou, todas A as perícia, circunstâncias, tudo. tudo. E o pedido final. Reconhecimento e tal. E o pedido final. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu, o que eu vou falar? Aí eu cheguei e falei, aí falou, doutor, pode começar. Aí eu suando frio, foi mais ou menos assim. Hum. Excelência, ficou comprovado que ele é inocente porque as testemunhas. Aí eu travei. Aí falei, os policiais colocaram uma prova, ele já tinha uma briga com os policiais. Cara, foi horrível, foi ridículo. E pedi absolvição no final. Só que o menino também, ali nesse caso, também já estava condenado antes de começar a instrução. Antes de começar a instrução, que eu digo aquela audiência, né? Sim. Já tinha várias brigas entre, como eu falei, advogado e juiz. O menino estava preso já há muito tempo, né? E assim, é um crime que o menino estava com a perna quebrada, né? Na época do crime, ele estava com a Uhum. perna quebrada e foi acusado de subir uma montanha, um morro, junto com a vítima e ser impossível. É um crime impossível. Impossível dele estar naquele local. E depois a gente descobriu não, né? Já sabia desde o começo, que na verdade os policiais colocaram ele porque ele já era criminoso, esse menino, 19 Uhum. anos na época. Ele já era criminoso, já cometia vários crimes, falou pra mim, só que quando ele ia preso, Fundação Casa, ou às vezes não dava nada. E os policiais falaram pra ele, quando você ficar maior, quando você completar 18, você vai cair aqui de novo e a gente vai te pegar. Pronto, caiu um crime lá, colocaram nele. Você não pensou, e como ele era menor de 21, você não pensou na época em fazer redução, por causa se ele pega uma sentença, por ele ter até você ter 19, recai pela metade. E tentar. Ah, não, ele tinha maus antecedentes. O problema é que o Ai, menino já era todo ferrado e a sentença, a condenação foi de 28 anos. Como é que você quebra alguma coisa assim? Não tem. Ele vai sair, vai cumprir cerca de 7, deve estar uns 6 anos, uhum. 6 anos lá dentro. Depois tem os benefícios, mas a condenação mesmo ficou em torno de 25. Aí, como você falou, até os 22 você reduz o tempo, né? Pela Você quebra. metade. Não chega a ser metade. Você quebra o tempo, depende de cada caso, né? E os Sim. antecedentes também. Não, mas ele é reincidente, ele tem maus antecedentes, Não, deve. ele não é reincidente, não era porque foi o primeiro crime dele.
Porque ele completou 18. Lembra que eu falei que o policial tava esperando só ele completar Ah, 18 pra tá. colocar? Não, é que eu já tô contando desde quando ele era novo, não é depois. Tá certo. Quando você é jovem, você não vai preso, você vai apreendido, É, né? Se você tem 15 anos até os 17 e sim, o último dia para completar os 18, se você comete qualquer tipo de delito, você não vai preso, você vai sim. apreendido. E pelo fato de você ser apreendido, isso não conta. Como Lá na frente, reincidência, você sim. vira os 18 anos com a ficha totalmente limpa. É isso. Então, assim, esse meu cliente, Uhum. ele pegou, com 19 anos, ele pegou, com com toda a redução, pegou 22 anos de cadeia, a condenação dele. Um menino de Hum. 19 pegou 22. E um crime que ele não estava. Comprovadamente é impossível dele estar lá. Só que assim, aí eu não. Parece que todo caso que eu trago aqui eu sou coitado, o advogado atuou em um caso. Não é. É porque eu acredito também na lei do retorno. O menino fez e aconteceu em vários casos. E ele contou o que ele fazia, realmente cometia sequestro, furto, roubo, assim, tudo, tudo. E o que aconteceu foi que ele não caiu nesses. E É. uma hora chega, a conta chega, né? É, Então, a lei do retorno. Uma hora ele ia pagar por tudo que ele tinha cometido anteriormente quando ele era novo. então o que eu cheguei até a falar Pra mãe? pra, de- pra mãe, pra mãe. A mãe é aquele negócio, né, cara? Família é complicado, porque ainda mais família que é. Eu sou cristão, a família também é cristã e tal. E aí fala, né, doutor, Deus mostrou, Deus vai fazer e tal. E para você tem que ter um jogo de cintura para poder segurar isso. E aí Sim, até você fazer a mãe entender o que tá acontecendo, e aí finalmente a mãe fala assim, olha, ele tá pagando pelo que ele fez em outros casos. sim. Quantos casos ele fez que deu certo para ele e ferrou alguém, né? Exatamente. Prejudicou muito uma pessoa. Então agora ele tá pagando. Mas assim, tem que ter um nível de consciência muito alto para chegar uma mãe falar isso, sabe? Não quer dizer que ela desistiu do caso, a gente continua tentando fazer uma revisão criminal. Revisão criminal, a pessoa já está condenada, Sim, sim. você mostra uma prova nova ali, algo que mostre que Naquele seria fato, impossível naquele é. momento ele cometer e tal. A gente continua na luta, mas essa é a história desse rapaz aí. E aí você pega um advogado que, eu não faço audiência. Imagina, você faz um caso todo desse aí, eu não faço audiência, você joga pra família contratar outra pessoa Pra pra fazer fazer audiência de audiência. última hora. É isso que dá, acontece essas coisas. Não tô falando que a condenação foi por causa disso, Não mesmo. mas eu acho que assim, o direito criminal é o direito que não aceita covarde, de forma alguma, de forma alguma. Então tem que atuar. Você pode até ter restrição sobre alguns casos que a gente vai falar depois, né, Sim. mais pesado, mas você tem que falar desde o começo. Ou você trabalha num escritório onde um faz uma coisa, outro faz outra. Agora, você, como advogado, aceitar o caso e depois falar que, puta, sabe, é pesado, eu não sei fazer, eu não quero, Mas na sabe? realidade, ela é pesada. Sim. A realidade não é bonita, não é, como é que fala? Aquela que mostra no jornal. É, não é romântico, né? Não é romântico, que fica assim bonzinho e malzinho. Isso não existe na realidade. E a realidade muitas vezes também não é atrativa, mas é cruel. Então, as pessoas elas se apegam muito com a TV, o que elas veem na TV. Só que Sim. se você pegar realmente um processo realmente para ver, você vê muitos pontos que nem todo mundo é um anjo. Tanto a vítima, que eu já vi casos, quanto o réu. Então, isso é bem comum Mas de depende do acontecer. caso, tá, gente? Pelo amor de Deus, Sim, depende do caso. Não vou todos, não, tá vamos a favor, sempre a favor generalizar. do réu, não, não, É, deixa isso comigo. Mas assim, não é que a gente defende o crime. Isso, eu acredito que hoje em dia tá muito no racional das pessoas e isso já chegou num nível de consciência bem legal que as pessoas entenderam que o advogado criminalista ele não defende o crime, mas ainda tem aquela pessoa que fala: como é que você tem estômago pra fazer isso? Como é que você faz isso, advogado criminal? Como é que você defende um caso que você viu que o cara meteu 7 tiros na cabeça e tal? Eu não tô defendendo o crime, eu tô defendendo os direitos que aquele criminoso, tem. que seja, eu não é o meu cliente no caso, mas que seja o cliente que matou, ele tem direitos. Seja ele o direito de ficar preso e não ser morto, não ficar numa cela lá que vão acabar com a vida dele. Ele tem os direitos dele. Agora não reclama comigo, né? Tá na Ex- Constituição. Qual é a minha, Exato. né? E enquanto E tiver também aquele trabalho, a gente negócio, tem. a sua opinião pessoal não interessa. Você tem que defender os interesses do seu cliente. O que você acha? Olha, então, eu acho, também concordo, mas eu tenho que defender. Eu fui contratado para defender. Exato. Olha, uma coisa, me procuram muito, tá? Isso aí, Uhum. cara, muito, muito mesmo.
Pelo menos uma vez na semana chega esse tipo de caso, Qual? que é, assim, eu acho bem. O advogado não faz um bom atendimento, ou às vezes faz um atendimento, mas não consegue encerrar o caso quando perde e passa para o cliente de uma forma equivocada, não sei. E aí o cliente me procura e fala: Doutor, o advogado me lascou, eu preciso processar ele, preciso fazer a denúncia. Eu logo descarto, porque eu sei o que. Muitas vezes tem muito advogado ruim mesmo, mas muitas vezes a pessoa tá mal acostumada, sabe? Não tô falando que a culpa é da pessoa que perdeu o processo, mas muitas vezes é sim. E eu acredito, é o que eu falei pra Vanilha hoje, já falei ontem pra doutora Rebeca, que tá entrando no escritório também. É o seguinte, a pessoa ela chega no nosso escritório cheia de vícios da vida inteira. Então, eu ouvi isso do Marcelo Germano, ele fala: a pessoa não foi educada em casa, ela não foi educada, às vezes na igreja, na escola, a família não educou, e aí ela chega na minha empresa para trabalhar, eu tenho que educar, é meu papel. Eu trabalho isso com os clientes também. A pessoa não foi educada, às vezes na casa dela, ela não é educada na igreja, na escola, no No trabalho. convívio O meu social. trabalho, e eu faço questão, é educar o cliente. Um exemplo clássico, Uhum, hoje, o cliente ligou pra gente 6 e pouco da manhã, uhum. né? Um novo cliente ainda, nem tem caso ainda com a gente. Um novo cliente ligando, exigindo tal. E muitas vezes você fala assim, nossa, mas coitado, ele tá ali. Mas não é, o nosso papel é educar ele. É mostrar que a gente vai brigar até o final pelo direito dele, e eu vou fazer isso. Só que ele tem que seguir as instruções do escritório. Ele tem que estar com a gente. E aí eu vejo muito advogado não fazendo isso, essa parte de educação. é, E o cliente acaba reclamando, procura outro advogado, aí sofre lá sanções da OAB e tal, que também, nossa, não ajuda em nada, mas sofre com isso, Sim, né? entendi. E esse é o problema. É por isso que eu falei pra você que chega toda semana chega. Uma pessoa reclamando do trabalho de outra Toda advogada. semana eu tenho duas certezas que vai Uhum. acontecer. Vão chegar dois tipos de caso. É uma reclamação de advogado pedindo para eu fazer um procedimento na OAB e processar o advogado, e o outro que é o crime mais pesado que o pessoal imagina, né? Toda semana tem, Que é o crime de homicídio que é o ou... sexual, né? Ah, tá. Ou São casos conjugação sexuais, carnal. sim. Então, é toda semana. Toda semana, um a dois chegam pra gente. E não vou falar pra você que Ah, é uma linha bem perigosa, porque se você comenta sobre as nuances daquela denúncia ali, fica parecendo que você tá sempre contra a vítima, e não é isso. não Só que são mesmo. casos totalmente sem prova. Eu não sei se é pra falar disso ou é Pode para. falar. É casos de crime sexual, como é que quando você pega? Certo. Então, chega pra gente normalmente. Hum? é, Normalmente é aquela pessoa que comenta por cima, Nunca. nunca É igual fez. aquele Nunca negócio. fez. Como é que é? Padre e advogado são pessoas que você tem que confessar exatamente toda a verdade, todos os pormenores, até os minutos se bobear. Senão não tem como a gente trabalhar. Não dá. E não Você é pro pode. advogado inventar a mentira. Porque Exato. não tem Você como. pode mentir para a sociedade inteira, menos para o seu advogado, que senão ele não tem como trabalhar a seu favor. Exato. Então, assim, a pessoa chega pra gente e fala assim: Lucas, tudo bom? Normalmente já sai ligando. Aí quando. É padrão, é padrão. Eles mandam uma mensagem e já ligam em sequência, não espera nem se responder. E aí falam: olha, Hum, chegou pra mim uma denúncia, ou então. Uma denúncia, não, desculpa, uma intimação, sim. ou minha filha, e normalmente é pais separados. Sim. E eu tô falando a verdade. Agora, se acontece com outro advogado de outra forma, Não, você tá tudo falando a bem. Eu sua tô falando da minha realidade. realidade. Normalmente chega pai separado daquela mãe e a mãe faz a denúncia, é, colocando como vítima a filha. Essa é a nossa realidade. Que Toda semana sofreu chega isso. abuso Sofreu abuso do pai. do pai. Na visita, na época que era casado e Já tal. peguei caso assim de criança que acontece 6, 8 anos e Então, você lê a queixa-crime e você fica. então, esse é o padrão que chega pra gente. É o padrão. Eu não peguei nenhum outro do tipo, foi um flagrante, pegou tal coisa. Não, é sempre esse padrão, tá? E a gente acabou se especializando nisso, porque toda Uhum. semana chega, toda semana.
E a maioria das vezes, Sim. dos nossos casos, nós tivemos uma absolvição que até tá no Instagram lá, a gente teve uma entrevista e tal, que o rapaz foi acusado de violência sexual, ameaça e lesão corporal. Não, no dia do exame, quando a pessoa vai presa não, quando a pessoa faz a denúncia, né, Sim. com a criança e tal, leva pro IML, Leva pra ML, depois tem aquela perícia psicossocial. psicossocial, exato. Só que a psicossocial ela acontece em vários momentos, mas a mais importante é no meio do processo. Sim. No começo, a pessoa vai na delegacia, faz aquela denúncia e vai pro ML de imediato. Sim, já para fazer a Então, só que perícia. o padrão desse que eu tô te falando, da mãe que denuncia e tal, elas negam o médico a pegar na filha, a mexer, a perguntar, negam. Aí você fala, pô, se negou, tem alguma coisa errada. Mas, cara, até você provar que tá errado, que não permitiu, que não tem exame, que não tem prova, não tem nada. O cara já tá na cadeia, já tem a intimação para ele comparecer, aí você vai na delegacia, muitas vezes a delegada vai, aconteceu com a gente, no dia da oitiva, ela vai mais no interior acontece isso, ela vai no tribunal, pede ali uma medida de urgência, uma prisão preventiva de urgência, Sim. aí o advogado não consegue saber que existe, porque ela pediu na hora e foi concedido na hora, uma liminar. Sim, e ali 30 minutos depois já faz efeito. E o Exato, policial já tá lá. exato, Oi, o oficial já tá lá. Você está preso, exato. Só que querida. quando você tá com o cliente, chega na delegacia e fica sabendo na hora. E aí a primeira coisa é o creque-creque da algema batendo e aí o cara chorando. Sem E, prova, sem evidência, sem nada. mas É precisa ter. assim. É, sim, mas precisa ter prova. Não adianta ficar só no testemunho. Tem que ter a parte Então, pericial. é que a palavra, é aí que tá. Essa é a linha que eu não quero causar confusão. Que a palavra da mulher, ela tem um peso muito grande, Sim, ela tem tá? valia. Não tô falando que a mulher tá errada, pelo amor de Deus, não é isso. Não, sim. Só que hoje em dia, se você, por exemplo, se eu te dou uma certeza, se você sair daqui agora, terminar aqui o episódio, saio, e você for na delegacia falando que eu fiz alguma coisa contra você, pode ter Você certeza, é preso na hora? certeza. Sim, não chega, eu acho que não chega a ser preso, tá? Mas a intimação vai chegar, a dor de cabeça vai chegar, e dependendo do choro que você fizer, vai chegar assim uma prisão preventiva. Primeiro começa com a temporária, né? A temporária, Uhum. o nome já fala, né? É Sim, o é um tempo ali, período. sim, depende de cada crime. Sim, Às vezes, se é o crime mais gravoso, né? Chega de 30, renovável por mais 30, né? sim. Aí é o padrão também. Tudo são padrões. A justiça segue padrões. A delegada, quando não tem prova, pede uma temporária, aí fez a temporária. Tá vencendo os 30 dias, o cara já tá quase comemorando que vai sair da temporária. Aí a delegada vai lá, pede a preventiva, e aí E até o aí, cara sair, nesses casos, como é que funciona, como é que fala, a parte social, a psicossocial, quando a pessoa passa ali? tá. Ela consegue comprovar por laudo, mesmo que não tenha a perícia física, então, Minha que mãe, houve minha mãe é aquela situação. psicóloga, tá? A minha também. Só minha psicóloga. Tá. Então assim, a gente ouve algumas histórias, conta os casos, mas a gente ouve algumas histórias sobre é, como o psicólogo faz para ter aquela interação com, seja a criança ou com a vítima. E o psicólogo consegue identificar muitas vezes o que está acontecendo, se é verdade, se é mentira e tal. Sim. Nós não temos aqui o teste da verdade, né? A justiça brasileira não trabalha polígrafos, se não me engano o nome. Isso, não é mais usual. Não. Então, o pessoal romantiza muito, acha que é igual aos Estados Unidos, que se o cara é condenado, é porque ele fez. É porque fez. Cara, não é assim que funciona. Enfim, Nem a o júri psicóloga. funciona igual aos Exato, Estados Unidos. É exato. tipo, você assiste, sei lá, Suits que fala, Tudo tipo, de certo. direito empresarial. Não é aquilo Não, na lógico que não. realidade. Imagina um advogado falar daquele jeito com o cliente, virar e tal, pro, né? Quem é o alecrim dourado da É, advocacia exato, pra exato, fazer isso? exato. Então, assim, a psicóloga, no dia da entrevista psicossocial, né, eles chamam de entrevista. Uhum. A psicóloga ou o psicólogo chega no dia, começa a conversar, por exemplo, se é uma criança, pega um brinquedo, tal, aí descontrai, fala do pai e não sei o quê. E a criança fala, faz aquele relato,
E o psicólogo não faz nenhum parecer. Ele não fala, olha, sinto que é verdade, sinto que é mentira. Ele só relata o que aconteceu. Então, assim, segue Isso mais um tem dos um, padrões. isso tem um peso no processo posteriormente? Absurdo, porque Tá ótimo. o que a vítima ou aquela criança ali Conta pro conta para o psicólogo? psicólogo, só que muitas vezes ele repete o que aconteceu no inquérito. Então, quando a mãe, que é a mãe que vai levar, certo? Certo. A mãe que está querendo, nesse caso específico da mãe querer prejudicar o cara, Isso. tá? Quando a mãe quer prejudicar o cara por algum motivo, seja uma separação, algo assim, ela já sabe que vai levar a criança, porque quem recebe a intimação não é a criança, É é a mãe. ela. Então fala assim, olha, você lembra daquela história? Então, é assim, assim, assado. E por que que eu falo isso? Por que que eu tenho segurança em falar? Eu não tenho medo de nada para falar isso, porque acontece, a gente tem relatos de outras crianças que têm contato com essa suposta vítima, que contam para os seus pais, falam assim, olha, eu tava conversando lá com ela e ela falou que o pai não fez nada, que é a irmã, tem um caso nosso, que é a irmã que tá pressionando para separar o pai da mãe, o pai dela da mãe dela, porque o pai agredia a mãe, o pai brigava com a mãe. Tudo bem, se ele agredia, ele tem que responder sim pelo crime de agressão, ameaça, tem medida protetiva. Sim. Mas ele tem que Mas responder você exatamente responder por por crimes isso, não sexuais, por cara, crime sexual. você sabe como que é a cadeia, não preciso Sim, falar, você não precisa estar lá sim. dentro para saber. Então, assim, esse caso específico, o rapaz está preso, é, e os próprios detentos não tratam ele como se fosse aquele que a gente ouve muito na TV, que fica em cela separada e tal, porque eles sabem que isso acontece. Os próprios detentos não fazem aquela distinção de, você fez isso, né? Que eu não vou usar a palavra que é muito forte, mas Sim. você é, e, e vamos acabar com a vida dele. Não, não fazem. O diretor do presídio, todo mundo lá do cara, porque sabe, viu as provas, mas são eles que julgam. Não. O exame, a menina, por exemplo, pode apresentar no psicólogo a versão dela, fala que contraiu alguma doença, só que aí você vai ver o pai não tem doença nenhuma. Como é que pode haver conjunção carnal, doença venérea a menina tem e o pai não tem? E a mãe, né, dessa menina, que é a esposa do cara, também não tem. Então você fala, se aconteceu, não foi o pai o culpado. Se há dúvida, a favor do réu. Sim. Na justiça brasileira, não. Se tem dúvida, deixa o cara lá, não sei eu que tô preso. É desse jeito. A teoria sempre ensina em Por dúvida isso que. pro réu. Não, não. É A a única. teoria, A a única. teoria é linda. Então, o único momento em que a dúvida é em prol da sociedade é justamente no tribunal do júri. Uhum. O júri ele é composto por duas fases. A primeira é a instrução inicial, você pega as testemunhas, é uma audiência comum. Comum. Só que ao final, ao invés do juiz absolver ou condenar, ele pode, por exemplo, fazer a pronúncia, que é quando ele manda esse réu para a segunda fase, né? A Uhum. impronúncia, que é quando ele não manda para lugar nenhum, fala assim, não, acabou aqui. Ele pode sim absolver se tiver prova, né? E o que acontece? Na segunda fase, você fala, pô, se não tem prova contra o cara, na dúvida, pró réu. No tribunal do júri não é assim. No tribunal do júri na dúvida em prol da sociedade. Então, se tem dúvida, deixa a sociedade decidir. É assim que funciona. Não sei se é justo, injusto. É um É, pouco mais justo. na É o que realidade, a é gente tem. facultativo de cada caso. É Exato, facultativo exato. isso. Só que assim, para você não mandar o cara pro júri, olha o papel do juiz também, né? Uhum. Como é difícil nesse momento. Você é um juiz, você está decidindo a vida do cara. Putz, você tá vendo o que ele não fez. Só que você não pode absolver ele. Infelizmente, você tem que mandar ele para pessoas do povo, para 7 pessoas julgarem a vida dele. Mas e se ele for inocente? Imagina você mandar 30 anos de cadeia pra um cara desse, que você tá vendo que é inocente, mas você é o juiz e não pode fazer nada. Não, você não Você é pode só o dar sua presidente do opinião, caso. Fé, você tem que julgar o que tá ali, o que foi apresentado pra você. Exato. Só isso. Mas eu fiz toda essa introdução aí pra você, para poder dizer que na dúvida é em prol réu, né? Tem que estar em favor do réu. Só que não funciona assim. Eu nunca vi funcionar assim. Na prática, né? Assim, 5% dos casos. E vai muito, na minha opinião, culpa dos promotores, sim. Que é um outro absurdo, o juiz. Cara, como que pode? O juiz tá aqui, o promotor tá do lado e o advogado lá do outro lado. É absurdo isso. Isso é um absurdo.
São partes do Estado, né, contratadas pelo Estado, trabalhando um lado do outro, do lado, literalmente do lado do outro, que se encontram todo dia, que conversam todo dia. Olha a parcialidade que existe nisso, né? Então, Exato. por isso que eu falo, eu tenho muita ressalva com o Ministério Público nesse sentido. Uhum. Porque são pessoas. Não estou banalizando os direitos da vítima. Se a vítima tem direito e realmente tem comprovação, vamos para cima. Sim. Eu tô aqui não para tirar ele da cadeia. E eu fiz já a sustentação oral nesse sentido. Eu não tô aqui para salvar a vida dele. Eu tô aqui para reduzir porque ele tem direito de uma redução pela idade, não sei. Às vezes seja Por por algum idade, por fato. circunstâncias, tirar uma agravante, mas eu sei que ele merece uma condenação. Eu já fiz sustentação nesse sentido. Sim. Então a justiça precisa ser justa. E aí muitas vezes o promotor, já tá lá mesmo, deixa aí, deixa acontecer. Eu tenho vários casos nesse sentido, vários mesmo. Isso é Então, bem comum, então, de acontecer. muito, muito, muito. Em qualquer tipo de crime, qualquer tipo de delito, né? O papel do advogado nem sempre é você absolver aquele cliente, Não, sim, às é vezes você é deixar ele reduzir. condenado e deixar reduzido ali E a o, situação. e o papel do fiscal da lei, do promotor, não seria também analisar e falar assim, pô, peraí, ele cometeu, sei lá, vai, um, um estelionato. Sim, Só que ele não utilizou, que agora não vou lembrar de cabeça, mas é mais ou menos utilizar as redes de comunicação, de telecomunicação é um agravante, tá? sim. Ou quando tem mais de um agente, né, que Uhum. você tem são as agravantes. Por que o Ministério Público não pode olhar e falar assim, não, peraí, ele cometeu esse delito, mas a agravante ele não cometeu. Então eu vou fazer o que é justo, vou denunciar ele pelo que é justo. Pelo delito. E a denúncia já vem completa, vem com o combo completo, taca, e o advogado que se vire pra tirar. Pô, mas você é o fiscal da lei, cara. Sabe? Era pra ele ser técnico. Exato. E aí você Mais fala, técnico que cara, o que que eu você. preciso fazer? Entendeu? Então Uhum. não sou só eu. Se você trouxer outros advogados criminalistas, você vai ver que é a mesma briga de sempre. É a mesma briga de sempre. Chega até a ser padrão, na Então, realidade. a denúncia, pra você ter ideia, a denúncia, né? Então, assim, tem um inquérito policial, uma Sim. investigação. Quando acaba o inquérito, é, esse o documento, né? Hoje é digital, mas imagina que seja físico. Vai esse documento lá pro promotor. O promotor vai ler, vai montar aquela denúncia que é o copia e cola do relatório do delegado. Só que ao final, o cara já da denúncia é o começo da ação penal para verificar se houve crime, Sim. certo? Certo. Então, você tem que verificar antes de pedir a condenação. Cara, 90% dos casos você olha o final da denúncia, tá lá. Dessa forma, ao final, requer que seja condenado pelo crime de tal. Aí você fala, cara, mas você nem ouviu. Você não ouviu a vítima, o promotor, o advogado, não ouviu a vítima, não ouviu a testemunha, não não verificou as diligências, né, os pedidos de perícia e tal, e já está pedindo a condenação no começo. Então, o Ministério Público hoje, eu vejo como um grande carrasco da justiça. Eles têm promoções, isso é evidente. Eles têm promoções, não só financeiras, mas aquele negócio do ego lá, quantos casos eles conseguiram ganhar e tal. Cara, a vitória do Ministério Público é o que? É condenar? Tá errado isso, né? Então essa é uma grande briga de vários advogados com o Ministério Público, simplesmente assim. É óbvio que Uhum. tem muitos promotores e promotoras muito boas, só que eu não dei a sorte de encontrá-los ainda. Dois ou Há três. quanto tempo você atua na advocacia? Se for contar do tempo que eu comecei a atuar sem estar com a AB e fazer os Uhum. casos e tal, cerca de 5 a 6 anos. E sempre com as mesmas brigas, né? Sempre com as mesmas Não muda, mesmo discussões. padrão, a Não mesma muda, coisa. não muda. E quando você começa a observar a história e a trajetória de outros advogados, é sempre isso. É sempre a mesma Tem um coisa. advogado que Hum. o nome dele é Evine Stallon. Ele é meu professor, ele é muito bom, é o melhor que eu vi de direito penal. E ele não fala MP, né? Ele troca para DW, ele inverte, né? O MP, ele chama de DW porque ele fala, ó, os caras, lógico que é uma brincadeira besta, mas ele fala, os caras viram de ponta cabeça a legislação, fazem o que querem, então eu também vou fazer o que eu quero com eles. Então você vê que é sempre assim. Muda o processo de físico para digital, muda a legislação, vem lei, sai lei, troca réu, vem. Não muda.
muda, é sempre a mesma É coisa. sempre a É mesma aquele discussão. sentido, é a discussão, e a discussão que eu digo é o sentido de vou condenar, não importa o que aconteça, porque o meu cargo depende disso. Na realidade, ele não tá nem averiguando o caso, né? Ele só quer Não tá saber. fiscalizando a lei. Não, ele só quer saber do ônus para ele poder receber mais. Exato, e não é que ele receba mais financeiramente agora, mas a gente sabe como funciona Uhum. os cargos públicos, né? Ele começa como promotor, aí eu não sei se ele tem os graus lá dentro, mas é lógico, tem os gabinetes e tal. Tem, porque chega até a ser promotor geral também. Então, vira procurador lá na frente, que é a segunda instância do juiz, né? Quando o juiz Sim. vira desembargador, depois de anos Uhum. também, o promotor, ao invés de virar desembargador, ele vira procurador, né? Então, aí dobra o cargo, etc. Aqueles penduricalhos e tal. Uhum. E é isso, fica evidente, não precisa ninguém falar, é evidente que eles recebem algo, porque o advogado não tá ali para absolver. Aí você fala, você pode utilizar isso também pro advogado. Fala assim, o advogado tá defendendo desse jeito porque ele tá recebendo bem para isso. Sim, estamos. Só que a diferença é que a lei fala que o advogado tá ali para defender todos os direitos daquele cara. E a lei não fala que o promotor tá ali para pedir a condenação na denúncia, para já começar o caso pedindo uma preventiva contra um pai que não tem prova nenhuma e tal. Esse caso que eu te falei, Uhum. o cara ficou sem ver os filhos por mais de um ano. Por mais de um ano. E os filhos pedindo a presença do pai. Só que como tinha denúncia contra ele e os filhos, né? Essa questão sexual e tal, Exato. ficou impedido. Meu, quando eu passei que eu consegui fazer um combo com ele, graças a Deus a gente conseguiu arquivar todo o processo de ameaça, a medida protetiva derrubamos, ele consegue pegar os filhos, conseguimos absolver ele. Quando eu passei isso pra ele, é assim, é o prazer do trabalho, sabe? Uhum. Você fazer a justiça acontecer. Sim. Porque a gente sabe que a cada 10 casos, 2, 3 que vão dar certo desse jeito. Né? O caso dele foi perfeito pra ele. Só que aí o cara que não tem culpa de nada já gastou uma grana com advogado, né? Às vezes tem outro advogado atuando também em outra circunstância ali. Em outro processo. É isso. Mas essa é a guerra. Mas com tudo isso, a advocacia criminal ainda é a paixão. É É a muito sua bom. paixão, É muito bom. literalmente. Eu tô falando com você aqui, é certeza, certeza absoluta que tem alguém chamando no celular para mandar mensagem perguntando, questionando. Aí tem nossos advogados também que, né, que trabalham comigo, que vão O, se- perguntando os casos, tá? o seu escritório, ele atua em qual esfera além de criminalista? Nós pegamos basicamente o padrão de todo o escritório. Que não de forma generalista. O generalista é aquele advogado que faz tudo, né? Sim. Eu não faço tudo. Eu tenho pessoas que atuam para mim em cada área específica do direito. Então, por exemplo, nós temos. Vou citar algumas aqui. Nós temos a parte criminal. Atuo eu, a doutora Karine, por exemplo. Apareceu ao, direito de família, como o de hoje, que fechou hoje, que tá me ligando de manhã, Uhum. direito de família, é a doutora Jéssica. Então a gente sempre vai distribuindo. O que eu não peguei até hoje, porque eu não tenho experiência e não conheço pessoas muito próximas que têm experiência, é direito tributário, que foi o que você falou. Cara, porque assim, eu não. É porque o tributário. Você tem que ter um nível de consciência muito alto para saber que você precisa de um advogado tributário. E isso é bom, se você souber trabalhar com esse marketing, porque são empresas normalmente grandes, né? São Médias contratos grandes. grandes e tem muita parte de tributação e fiscalização que a pessoa, a empresa, deixa de fazer. Exato. E aí é onde o advogado tributário entra para arrumar a bagunça, tentar diminuir o valor para poder pagar para o judiciário. Exato. É isso. É um E trabalho que eu não explicar faço que. ideia. Eu não faço ideia e não gosto dessa área, mas eu sei que quem faz. São poucos advogados que fazem, né? Normalmente são empresas, são escritórios já grandes de advocacia, porque tem contato com grandes empresas, né? Então, assim, é um caso que eu não pego, que eu não costumo pegar, justamente por não entender, não conseguir dar um suporte maior. Não, mas sim, é porque quando a gente fala de legislativo brasileiro, tem muita coisa no tributário, porque tem. Cada coisa que você faz tem um imposto diferente. Não existe só ICMS na vida. Sim, Então, uma filial para um estado, aí não paga imposto, mas aí tem que saber de onde está fazendo. Então tem aquele negócio da faculdade que eu lembro que era é tudo a porcentagem. diferença de taxa para tributo para imposto. Cara,
desculpa, não dá pra você. Como é que você vai saber lidar com os Exemplo de crimes que eu imposto é lido? IPTU e taxa, vou dizer, taxa de lixo que você paga Ah, mais. então, mas não, desculpa, mas como é que você vai saber, por exemplo, controlar? Porque assim, hoje eu atuo mais em casos mais de repercussão Sim, e os casos um pouco menores eu sempre distribuo, porque a minha função é elevar o escritório cada vez mais. sim. Imagina eu cuidar de casos de família, de aí os crimes que eu pego aí, tribunal do júri, aí eu resolvo pegar trabalhista, previdenciário e sempre acumulando em mim. E aí eu vou e faço um tributário, eu tenho que estudar qual a diferença de taxa para tributo para imposto. Isso assim é o básico, é E porque eu não isso sei tem que entrar. saber também o KNAI da empresa também, para Então, saber qual KNAI, tributação vai estar KNAI, ali. pelo amor de Deus. Então assim, é igual previdenciário. Eu ouvi isso aí uma vez, não sei quem foi É, que falou para mim. Falou assim, o previdenciário ou você sabe muito ou você não sabe nada. Porque as perguntas são as mais delicadas, assim, do tipo. Isso chega também bastante pra gente. uhum. Do tipo, olha, meu cliente não, perdão. Minha mãe tá para aposentar, só que ela trabalhou na roça há 20 anos e tal. É um tipo de E aposentadoria aí? específica, porque Então, é rural. só que aí você tem que saber a idade da pessoa, o tempo de contribuição. Se é rural, é outro tipo de É outro contribuição. tipo e é outra idade também, um pouco menor para poder Então, se e aqueles casos aposentar. lá que a pessoa tem a carta de quando tinha 10 anos de idade, 12 anos, trabalhava na roça, e aí aquela empresa fornece, né? Porque ela aceita isso, de quando a pessoa trabalhava na roça, mas não tem registro formal. Sim, Se aquela pessoa, o empregador, fizer a carta, muitas vezes é considerado como emprego. Cara, como que eu vou concentrar tudo isso em mim? Não dá, não não dá. dá. Então, para crescer na advocacia, você tem que. Na advocacia não, na vida, né? Você precisa de outras pessoas. Sim, Imagina você claro. aqui, Precisa ampliar a como é que você vai ramificação cuidar? do direito. Como que você vai falar? É logo que no começo a gente se vira com o que tem, Uhum. né? Mas a primeira coisa que você, por exemplo, você está aqui, aí você fala assim, não, vou começar um podcast, vou falar com o Lucas aqui. Você pega a câmera, você liga, você fala, você edita, tal. Só que quando você começa a ter a sua liberdade, quando você começa a caminhar, a primeira coisa é você passar para pessoas mais qualificadas do que você para fazer algumas atividades. Sim, Então a pessoa, né, o rapaz que cuida aqui da câmera, da iluminação e tal. E tudo é assim. Tudo é assim no direito também. Como é que eu vou cuidar de um caso previdenciário, criminal, tributário? Eu preciso de pessoas mais qualificadas que eu. sim, com E ainda bem certeza. que a gente tem. Então, já fazendo um adentro sobre isso, sobre o seu escritório, fala do seu curso que você dá. Agora você fala com mais ênfase para as pessoas de casa também poderem entender. Certo. Então nós temos dois cursos, né? O Uhum. primeiro que é para alunos de direito que desejam fazer parcerias, não é trabalhar como advogado, é fazer parcerias com advogados. Então eu ensino desde o começo da captação de clientes, com marketing digital, como você conversar com o cliente, como você fechar um contrato, modalidade de contrato. E não é só isso, você precisa de um advogado para trabalhar. Como você encontra esse advogado, como que você faz para perdão, para falar. Como que você faz para encontrar esse advogado? Como você convence o advogado a, por exemplo, fechar o contrato? Como que o advogado vai saber que é justo ele trabalhar num caso junto com um aluno de direito ganhando porcentagem? Então, você tem que aprender a conversar com o advogado, justamente para não haver aquela questão de ego, de falar, olha, doutor, você vai receber a maior parte, mas vai fazer todo o trabalho, deixa eu quieto aqui. Então, a nossa função é trazer os alunos de direito já para a realidade da advocacia. Então, o curso é voltado para alunos de direito que têm interesse em ser advogado. Porque quando você tiver contato com o cliente, com o advogado, com o judiciário, que o advogado vai te passar ali as petições para você fazer. Essa tríade a gente considera o essencial para você ser um advogado bem sucedido lá na frente. Então você tem um contato desde o começo da divulgação do seu trabalho, do fechamento do contrato, da parceria com o advogado. Já ensino a fazer a parceria que eu tenho com vários advogados. Hoje nós somos mais de 7. E como você atua nas petições e faz os protocolos junto com o advogado que você conseguir a sua parceria. Então esse é o primeiro curso que é para os alunos de direito. Sim, e o segundo curso? O segundo são para jovens, falando para lá também, né? O Aham. segundo curso
para jovens advogados, né? Jovens advogados não é a idade do advogado, Não, é é recém-formado. recém-formado. Então, você que é advogado há 1, 2 anos, 5 anos, não tem a experiência, 6 meses. 6 meses, 3 meses, acabou de pegar o AB. pegou o número, mas não pegou a carteira. OAB. Então, assim, você não sabe como vai fechar, porque muitas vezes o advogado, ele trabalha numa advocacia e ele faz petição. Só que se ele faz petição, ele não sabe fechar contrato. E aí o que a gente ensina é você que é um advogado que, de duas uma, ou está começando na carreira agora, só tem o número da OAB, e está precisando aprender desde o começo tudo da advocacia, seja petição, elaboração de contrato, procuração, declaração de hipossuficiência, seja o contato do cliente, o marketing digital, como é que você vai conseguir chegar até esse cliente? Isso tudo a gente passa no nosso curso, na nossa mentoria. E, finalmente, como você atua no judiciário, especificamente a mentoria é para jovens advogados, mas alguns advogados decidem fazer também a parte criminal comigo. Sim. Como eu sou especialista na área criminal, alguns advogados pretendem continuar seguindo esse ramo e aí eu ensino a parte de inquérito policial até o final da sentença, recurso, etc. Uhum. Um dos nossos casos é a doutora Karine, né, Uhum. que hoje trabalha comigo, mas começou com a mentoria. Sim. Então, ela começou fazendo a mentoria comigo, eu ensinei ela como fecha contrato, como faz tudo, desde o começo. E foi bem legal, porque foi uma das primeiras alunas. Então, ela fez toda a linha até o final, e no final ela começou a passar casos para mim, e aí a gente trabalha junto hoje. Muito bom. Certo? E eu também vi nas suas redes que você também atua, você fez pós em processo civil. Tipo, você tem Nossa. ênfase em criminal. Aonde que surgiu o interesse pra fazer civil nesse meio tempo? Eu tinha um sócio, Ah, esse sócio falou assim, a gente precisa fazer uma pós-graduação. Essa pós eu não tinha, eu não havia, eu não tinha nem OAB ainda. hum, Aí ele falou assim, não, eu vou fazer em pós de processo civil. Eu falei, ah, cara, vamos também, vai, vou fazer também. Eu não tinha OAB, então todo caso que a gente pegava era de processo civil, porque ele não maioria. gostava de criminal. Ele não gostava, e aí eu não era advogado, como que eu ia pegar um criminal pra jogar pra ele, né? Enfim, Aí você fez processo fiz o civil. processo civil que, nossa, sim. Mas assim, o processo civil, ele é a base pra tudo também. Então, se você tem um trabalhista, se você tem um caso, por exemplo, de família, qualquer coisa do civil, após de processo civil, ela vai te auxiliar, sim. Então, eu aconselho a fazer, né? É óbvio que pro criminal não vai ajudar em nada, mas para você aprender mais sobre prazos e tal. Então, assim, é algo básico. E outra, como Uhum. eu comando as advogadas que... Eu falo as advogadas porque eu só trabalho com mulher, né? Por enquanto a gente só tem mulheres. Sim. Como eu comando os casos, elas chegam com dúvidas para mim. Então, por exemplo, um caso de pensão alimentícia. É o mais comum. É o mais comum. Então, assim, alimentos provisórios e tal. Como é que eu peço um reconhecimento de paternidade? Tem prova, tal? Às vezes, A parte a- mais divertida da vara de família é pedir a penhora. então. Eu me divirto na hora de pedir a penhora. Sim, sim. Demora um pouco, né, para acontecer. Demora, mas É é mais, eficaz. então, mas assim, é mais eficaz quando você pede a prisão junto. Também. Então, quando o cara vai preso, aí paga tudo, né? Mas assim, como é que eu vou auxiliar essa advogada que trabalha comigo se eu não tiver uma especialização, se eu não souber? Claro que Sim. não precisa ter a pós-graduação. Eu acho assim que é mais título do que empenho, Uhum. tá? Eu acho que assim dá pra você se empenhar sozinho. Mas foi a circunstância, e tal, mas pode ter certeza, foi uma promessa aqui que eu não faço pós em trabalhista, em previdenciário, nada em civil. Consumidor? Deixa. Consumidor. Cara, consumidor. Puta, consumidor. Eu sinto pelo mesmo ódio. Eu também não gosto de Não, os trinta direito por do. cento é o povo do 30%. Tô fora. Eu Tô também não fora. gosto de direito do É aquele consumidor. direito de R$ 40, né? O cara pagou. Putz, isso são golpes assim absurdos que você vê que a pessoa cai. E você fala, putz, tá bom, vai, vou ajudar essa pessoa. Mas olha. A dor co- de cabeça que você vai ter, eu prefiro falar, procura o Procon, vai dar certo. Então, como é que você explica pra pessoa que teve um. Sei lá, vai, às vezes é um valor. Vai, R$ 200. Né? A pessoa, sei lá, comprou essa. Não, uma estátua, qual é o nome? É uma imagem, assim, querendo É, ou não, é uma enfim. estatuazinha do direito. Essa estátua aqui. Comprou, pagou R$ 200. Aí chegou lá, tava com o braço quebrado. E a Uhum. pessoa não quer colar tal.
Cara, como é que você vai falar para aquela pessoa que você vai cobrar os seus honorários porque eu não trabalho no êxito? Nosso escritório não trabalha nunca só no êxito, tá? Como é que você vai explicar para ela que ela vai ter um custo superior, muito superior a R$ 200, por exemplo, por mês, ou às vezes até que seja parecido com os R$ 200 para custear o processo no nosso É escritório porque às vezes não e se der compensa. certo, vem lá a porcentagem, que alguns ainda trabalham com os 30% lá. Cara, a pessoa, a primeira coisa é desliga, fala assim: ah, vou procurar outro, você não cobra só no final. Então, assim, eu já passei muito por isso, mas muito, Né, você olha muito. assim e fala, querido, não, eu não cobro só no final. Eu não fiquei 5 anos estudando, me matando para tirar Então, um exame da ordem, para fazer pós-graduação para cobrar só no final. Eu então. acho que eu não tô fazendo isso. Porque a verdade não existe humildade. Sério mesmo, eu não acredito nesse negócio de humildade. Sabe? A gente tem que ser simples, mas Sim, humildade, pra mim, só Jesus. A gente não é humilde, gente. Eu estudei muito, trabalhei muito pra isso. Se eu vou exato. pegar esse caso, por exemplo, eu tô te falando aqui, e quem quiser prestar atenção no modelo que eu trabalho, é um ótimo modelo, eu considero, porque você passa a porcentagem para o seu parceiro trabalhar, ele faz tudo e você recebe o lucro e o escritório recebe a parte do escritório. Só que se a pessoa trabalha só nos 30%, como é que você vai pagar esse seu parceiro? Você vai pagar do seu bolso? Entendeu? Então, Então assim, não compensa. é por isso que tem que fazer, seja comigo ou com outra pessoa, algum curso de gestão. Eu acredito que o primordial na advocacia é gestão. É por isso que hoje nós temos advogados aí de 22 anos de idade, ultrapassando aqueles senhores de 50, 60 que acham que ainda é a portinha aberta. É por esses motivos, é questão de gestão. Você tem que fazer a contabilização. Ah, não, mas é um caso de, sei lá, vai, R$ 15.000 lá no fundo, lá na frente, R$ 30.000, R$ 50.000. Eu tenho 30% de tudo isso. Tá, mas aí você ganhou, a empresa faliu lá na frente. Quanto que é 30% de nada? Você não vai pegar nada, né? Então, assim, os nossos casos, os criminais nem tanto, mas os outros casos, principalmente consumidor, nós estamos investindo naquele caso também. Você acha que é uma mensalidade ali baixa? Eu dei o exemplo aqui de R$ 200 desse objeto. Imagina que uma mensalidade seja desse valor. Você acha que isso vai, nossa, eu estou enriquecendo com isso? Não, porque eu não faço esse processo, eu passo para outra pessoa. Então eu estou investindo o meu tempo, o meu pessoal nisso. Eu estou indo em cima do seu caso, mas é um investimento para mim. Eu não estou pegando só por pegar. Sim. Então, assim, é essa questão dos 30%. E é onde eu falei lá no começo que Uhum. a nossa obrigação também é educar o cliente. O E cliente, ele já explicar pra ele, é porque ele já culpa. vem com esse vício. De achar Exatamente. que, tipo, dá uma olhadinha no processo. Dá vontade de falar assim, quando você É chega no. olhadinha, pô. Dói. Chega nele e fala assim, quando os 30%, por exemplo, você pega depois que ganhar a causa. Fala assim, quando você passa no consultório médico, você Esse fala é o depois padrão. que saiu o Sim. exame, você paga o médico também, paga Exato. com abraço. Paga com abraço. Não, o meu tempo Exato, vale então. abraço. Sim. Então, eu ouvi já. Não, mas para pagar o médico tem o dinheiro, os R$ 500, mas para pagar a sua Então, consulta não tem? exato. Exato. E isso acontece muito também com pessoas que têm empresa. Então, por exemplo, você tem uma empresa de fotografias lá, né, Sim, um estúdio. E aí você procura um advogado porque você sofreu alguma ação, tal. sim, foi lesado. Consumidor, que seja. Aí você pede aquela. Eu não costumo, tá, fazer a cobrança para fazer reunião. Eu não é a minha prática. Porque na reunião eu consigo fechar os contratos. Mas imagina que você cobre, vai. Tudo bem, o advogado cobra, sei lá, R$ 200, não sei quanto que a OAB deve estar falando, R$ 400 Por aí. para poder cobrar para fazer essa reunião. Se a pessoa falar assim, pô, mas você cobra para analisar meu caso de 50 folhas? São só 50 folhas, você não estudou para isso? Chegou um caso assim pra gente essa semana. Aí o que costumam falar? Tá bom, então vamos fazer o seguinte. E se eu nesse exemplo hipotético, vamos tirar umas fotos então minha? Aí depois que você editar e me mandar, se eu gostar, aí eu pago. Se eu não gostar, eu não pago. Porque o advogado, muitas vezes, ele tá te dando o remédio pro seu caso na reunião, Exatamente. né? Já Por tá isso te que o advogado. direcionando. Exato. E fora que ele vai parar o tempo dele para analisar a situação. Não Então. existe caso genérico. A mesma coisa de falar, por exemplo, voltando ao exemplo do médico. Ah, é resfriado, vai dar tal remédio. Ah, é dor de garganta, você vai dar tal remédio. Não é.
É tudo facultativo, é tudo subjetivo. Então, o mesmo caso que aplica para A não aplica para B. Pode fazer uma analogia, mas nunca vai ser igual. Sim. Não existe isso. E o que chega, sabe o que chega bastante também? Assim, bastante mesmo. É, pessoal que te manda um bom dia e te manda uma sequência de mensagens que a pessoa tem que estar assim no computador para poder escrever tão rápido. E você vê que não é isso, porque ela copiou e colou a mensagem de outro advogado para você. Exato, e quer que você deduza também. E tem a Exato. bola de cristal para separar a mensagem, o que é realmente relevante e o que não é É, relevante. E aí você acaba vendo um monte de mensagem que não é então. relevante. Eles mandam assim: Oi, Bruno, tudo bom? Então, olha o meu caso. Olha meu caso. Aí daqui a pouco chega um monte de mensagem copiada, que vem com aquela setinha, né? Uhum. Aí você fala, eu já costumo, eu já tenho uma padronização também. Eu falo, olha, você reencaminhou essa mensagem. Você já teve contato com outro advogado? Já. Normalmente eles falam a verdade. Já. Isso aqui eu Uhum. enviei. É porque o advogado não respondeu. Então, dependendo da resposta que vier desse questionamento, Ah, mas o advogado não respondeu. Você não pode responder em cima do caso que tem outro advogado não, 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 atuando. não, não. O advogado, tipo assim, ela tá procurando um advogado ainda e o Uhum. primeiro que ela procurou não respondeu, entendeu? Não que esteja atuando. Quando é assim, eu pego, eu falo, não, vamos então resolver. Já que ele não respondeu, eu vou te dar a resposta. E aí é questão de gestão, quem tem a melhor gestão ganha. Sim. É como qualquer coisa na vida. Qualquer time de futebol que for melhor vai ganhar e vai levar. Então é aí que eu ganho muito cliente. Uhum. É nessa diferenciação, trabalhando de sábado, domingo, o atendimento é a prioridade. Agora, o cliente manda aquela sequência de mensagem que você vê que é de outro advogado, que ela já encaminhou para 5 advogados, e ela está em busca de leilão, eu não entro em leilão. Eu falo, olha, me perdoa, aqui a gente precisa fazer uma reunião presencial para resolver seu caso, não posso passar informações pelo WhatsApp, e aí eu faço a cobrança da reunião presencial. Não porque eu sou um grande canalha, é porque eu faço essa cobrança porque eu não vou entrar em leilão. Se você quiser o meu serviço especializado, você vai pagar por ele, eu vou te atender e caso você contrate, eu abato aquele valor da contratação, no valor do contrato. Sim, é o E aí correto. eu mando o link do escritório com as avaliações dos clientes, coisa que, putz, 90% dos advogados não fazem, que é coisa básica. Você ganhou um caso, cara, às vezes é até fácil. Manda pro cliente avaliar. Porque eu utilizo nesse momento a avaliação do cliente, utilizo o meu Instagram, sei que não é nossa grande coisa, mas a gente manda lá os casos de repercussão, manda as avaliações, manda tudo, e isso forma o nosso cabedal cultural do escritório. A pessoa vai olhar e fala assim, pô, peraí, se ele cobrou e me mandou isso aqui, as avaliações, e fez a pessoa fez aquela associação de valor. Se tem Uhum. pessoas dando 5 estrelas, agradecendo, pô, o cara tem casos na televisão, deu entrevista, sei do que e tal, veio no podcast. Então, assim, a gente utiliza muito isso e graças a Deus tem dado certo. Isso E isso é a ajuda a diferenciação. prospectar cliente, né? Para o cliente saber que você também é um bom Muito. profissional e você é sério. Sim, E é bom naquilo que você atua. É, sim. gestão é necessária. É tudo. Os dois Gestão é cursos que tudo. você dá tem parte de gestão, né? Sim, sim. É claro que pro aluno de direito, Hum, para ele é mais interessante aprender, porque ele está estudando para a OAB também, né? né, Então, tem é essa. o seu caso, né? É isso, não é? Mais ou menos o seu caso, né? Então, você pega um aluno de direito, você não, vai ensinar gestão, mas o início da gestão dele é como ele encontra um advogado parceiro, por quê? Quando ele já for advogado, ele vai precisar fazer parcerias com outros advogados. Sim. Então, eu já ensino isso no berço. Ele não vai ter o vício de procurar um emprego, de receber ali, não sei, mas hoje está em torno de R$ 2.000, um emprego de advogado júnior. Aí, 2.000 assim, aí o cara tem a Não, tem passagem e uns que tal. passam uns 4.000 já com a passagem e alimentação para você trabalhar 8 horas. Só que aí você está falando de escritório grande, não escritório de bairro. Se É, você escravo pegar, de bairro é se pouco. você pegar escritório grande, realmente, eles pagam 4.000, aí tem aquele negócio que, puta, é impossível de você alcançar, que é, se você chegar em 10 anos de empresa, você vira o advogado, não sei do que. São os termos mais absurdos porque eles querem copiar o estilo americano, só que na hora de aplicar, tratam você como se fosse um escravo, você ganha pouco, a realidade do Brasil é outra, os Com gastos certeza. são outros, né? Compara o salário mínimo, não tem como. E Uhum. aí os caras querem implementar a gestão americana aqui, e aí só colocam um nome lá, você é o júnior, você é o sênior, você é o pleno e tal. Qual que é a diferença de você ganhar hoje 2.000, amanhã não, né? Daqui a 8 anos aumentar para 6? Só que, cara, olha a nossa realidade.
olha a realidade. O advogado não Sim. tem um carro com esse valor. Não Sim. consegue, entendeu? Você vai ficar um Uhum. advogado de moto com o terno. Então, assim, é o que eles obrigam. E aí a gente pega esses alunos já na faculdade, que é o berço do direito, para ele não passar por esse vício e achar que ele tem que ficar 5, 10 anos num escritório, trabalhar pra caramba, enriquecer outra pessoa, porque você vai enriquecer, isso é certeza. Porque o que você trabalha para os outros é um absurdo. Absurdo. Uma petição, você ganha 2.000 de salário, por exemplo, que é o padrão. O padrão não é 4.000. Eu sei que você trouxe os 4.000, porque se você for na Paulista, por exemplo, tudo bem, o inicial é isso. Só que o bairro não é. É de 1.500 um advogado. Nunca estudei Quando 5 muito, anos da minha vida pra ganhar R$ 1.500. Nem, exato, com a OAB fazendo audiência. não, nem. Então, É assim, melhor não trabalhar, então. mas na minha opinião, que seja 5. Que seja 5. Só uma petição que você faz. é, Vai, te custaria não, te agregaria uns R$ 300 se você fosse fazer sozinho, Uhum. né? Uma petição. Quantas petições uma pessoa que trabalha num escritório trabalhista faz por dia? São Várias. dezenas, são dezenas. Nem que seja o copia e cola. E aí você faz tudo isso por R$ 2.000. Então é justamente esse sentido que que eu aproveitei e falei, não, esse cara não vai poder fazer isso. Porque sem ser advogado eu já ganhava mais do que o advogado. Porque eu aprendi desde cedo na marra a fazer a questão da parceria. Com certeza é o melhor meio. Certeza. Gente, só um minutinho. Gente, olha, o curso dele, o curso do Lucas, ele vai ficar na descrição do vídeo. E o telefone dele também vai ficar aqui para contato, vai aparecer na tela, caso vocês queiram contratar o escritório dele e queiram entrar em contato também, tá bom, gente? Só fazendo um adentro aqui. Para tirar dúvidas e tal. É, para tirar dúvidas, caso queira marcar uma reunião, enfim, queira entrar em contato para qualquer situações que vocês tenham, não só criminal, mas área civil ou trabalhista, o escritório dele atua em diferentes ramos do direito. Sim, E caso vocês queiram entrar em contato também para o curso dele, também vai ficar tudo na descrição, só entrar no Instagram e vai estar o link no comecinho do Instagram dele. isso aí. É só clicar lá que eu também já dei uma olhada, tá? Top. Mas em todo caso. Então, de toda parte da sua carreira, esses foram os crimes que mais, tipo, os casos que mais te marcaram, além da briga da parte do tribunal do júri. E é bem complicado. Teve mais algum, assim, que você queira falar, assim, por último, que mais te Olha, chocou, assim, emocionalmente? é que quando você fala chocou o advogado, às vezes o crime não é tão pesado, Uhum, mas a circunstância torna ele um pouco complicado para você atuar, né? sim. E eu não consigo fugir dos crimes de conjunção carnal para ficar mais leve, né? Uhum, Não consigo fugir disso. Porque realmente os que chegam pra gente são casos que a pessoa confiou em você, que você é o advogado dela, você fez reunião com ela presencial, esse caso específico. Você garante a lei, você fala, a lei tá aqui, não vão fugir disso. A pessoa confia a vida deles em você, no seu escritório. E aí você acredita na legislação, você já tem experiência, tal, você fala, cara, você não vai fugir, porque se você fugir, você vai ficar como procurado, você já vai ser um culpado, sem uhum, julgamento, você já uhum. vai ser culpado. Então vamos, segue a minha palavra. Aí você leva o camarada pro abatedouro, porque chega lá de última hora, os caras levantam uma prisão temporária, transformam em preventiva, e você fica com aquela cara de tacho falando, puta, não era mais fácil então ter fugido? E aí você volta naquela situação minha da polícia, de Uhum, quando eu acordei atrasado e menti. Você fala assim, porra, às vezes é mais fácil você esconder o cliente do que você entregar ele, porque entregar assim, em aspas, é uhum. para resolver, para mostrar que o cara tem hombridade de verdade, para mostrar que tá ali. E aí quando você vê a denúncia que traz ali já o pedido de condenação sem base nenhuma, tal, aí você fala, caramba, o cara tá preso há um ano, sendo que a gente faz as reuniões, o cara fala, doutor, se eu tivesse fugido, estaria na rua, independente do que aconteça, se eu fosse condenado ou não, ficasse como procurado, mas eu estaria na rua. Então, esse tipo de caso é o que mais me incomoda, porque é uma caixa de surpresa, literalmente. É uma caixa de Pandora. Você não sabe se é melhor você levar o cara, se é melhor você, putz, não aparece,
Você não sabe. Então sempre vai ser, eu sinto isso. São sempre esses casos que mais pegam comigo. Porque não se brinca. Isso aí eu ouvi na polícia. Muito policial que mexe com coisa errada, tal, coloca uma Uhum. coisa errada no lugar errado. Não se brinca com a liberdade de ninguém. A liberdade é, cara, é o bem mais precioso de todo mundo, todos. Então, assim, o cara que ele cometeu o crime, ele já fica assombrado lá dentro. Ele quer sair e tal. Mas e o cara que não cometeu e tá lá dentro? E você é tratado assim, eles raspam a cabeça do cara, é, colocam uma roupa padrão pra você ficar igual a todo mundo, parecendo um monte de formiguinha, não deixa entrar alimentação diferenciada. A visita, pra você fazer uma visita, é um sufoco, um sacrifício pra você conseguir colocar as pessoas no hall. Às vezes a pessoa é lá em Pinheiros, imagina, daqui até Pinheiros, o rolê que não é pra família poder se deslocar, o gasto que essa família tem. Então, assim, e tudo isso sem base nenhuma. Isso acontece muito. E um dos casos, se você permitir, é o Sim. último caso que teve mais repercussão pra gente, foi uma mulher que ela. Eu tô tomando cuidado pra falar, pra não falar o nome, né? Ela estava na residência, chegou um senhor, o senhor que morava com ela, não era o marido, tá? Eles moravam várias pessoas numa habitação conjunta, tá? Pessoas que usavam droga junto, Ah, tá. bebiam junto e tal. Cara, uma bagunça, tá? Quando ela chegou, esse rapaz aí, esse senhor, teoricamente estava tentando mexer com a amiga dela. Mexer e tal. Uhum. Ela pegou uma lata de tinta e deu na cabeça do cara. Matou o cara. Teoricamente, legítima defesa. De terceiro, Sim. tá? E a lei Hum. vai permitir? Quando eu cheguei na audiência de custódia, tá cheio de tinta. Ela e a moça. As duas estão presas na preventiva. Vai pro júri, você sabe Sim, disso. vai para o júri. Então, assim, e aí? Pra É você aquele comprovar que é sentido, legítima não defesa. mate a pessoa. Desacorde ela, mas não Então, mata. mas foi uma pancada só. Elas acionaram a polícia. Elas acionaram. Falaram que confundiram o telefone da polícia com o do SAMU. Eu nem sei o telefone. Se você fala assim, o telefone rápido aí, de urgência, 190. 190. Né? O do SAMU nem lembro se é 121. Tem o do SAMU também, 192. Normalmente a gente tem a. 192 e A 193 gente é lembra da bombeiro. polícia, E olha que né? eu era policial. E trabalhava com o pessoal do SAMU. É 192 e 193 é bombeiro. Então, assim, é, elas ligaram pra polícia, falaram o que aconteceu. E, assim, a legítima defesa ficou pra depois. Como é um Mas caso de isso, repercussão, deixa elas presas mesmo. mas isso Duas também tem mulheres. uma diminuição, porque elas admitiram. Então, né, é o começo ainda, né? Ainda tá no Hum, inquérito. Na verdade, a denúncia a gente recebeu ela. A denúncia foi recebida ontem. Então a gente tem que fazer a hum, primeira resposta à acusação e tal. tá. Mas uma certeza eu tenho. Elas não vão sair da cadeia até pelo menos finalizar a primeira fase do júri, que vai demorar aí uns 6, 7 meses. E aí? E se foi legítima defesa? Entendeu? Família Uhum. super simples. Super simples. Não tem condição. Não tem dinheiro. Um esforço tremendo para pagar o nosso serviço. Eu entrei dentro do Heliópolis para atender eles, uma rua que só passava um carro, Uhum. né? Então, assim, aquele funk, aquele negócio tal do Heliópolis, que eu só havia entrado como policial, fui como advogado, fiz aquele atendimento, questão de gestão, fui lá porque ninguém faz isso. Então a gente costuma fazer o que ninguém faz. E aí, você explicar para a família e dar atenção posterior, falando que a mulher não vai sair, você faz reunião só online, né? Então é isso. Esses casos não me pegam bastante. Esse tipo de caso que você vê que a pessoa tem algum direito. Tudo bem, se ela cometeu um crime, ela vai ter que ser condenada. Uhum. Mas na dúvida, vão pro réu. Dá vontade de falar isso, né? Pro Dá. juiz, não dá? Você, porra, é só seguir. Não tem uma dúvida? Então se tem dúvida, vamos lá, vamos seguir a lei. Ah, não, entendeu? Joga lá. E assim, de certa maneira, Uhum. é que eu não sou não sou juiz, nunca fui juiz, mas eu imagino que lá dentro deve ter a mesma pressão que qualquer cargo público. Tipo Tem. assim, olha, você tem que colocar na cadeia. Se você deixar sair, isso virar repercussão e virar uma indignação social, você vai ficar encostado aqui só para fazer audiência de custódia, você vai ficar encostado talvez
só para, sei lá, fazer revisão de, não sei, revisão de casos, algo do tipo. E aí sua promoção atrasa. Então, eu tenho certeza que isso acontece, porque todo cargo público tem isso. Assim, é absurdo, absurdo. E as pessoas, para baterem metas, ficam seguindo. E aí E fazem de meus qualquer clientes acabam jeito, ficando lá, né, sem base nenhuma. hum, né? Então, esses são os casos que mais pegam. E essa é mais a realidade da advocacia. Sim, É o que é mais comum. Só pra gente já ir finalizando aqui, a conversa rendeu bastante, eu tô bem contente com isso. Você tem alguma mensagem para passar para essas pessoas agora que estão começando na advocacia, que estão começando agora o início de carreira para elas, assim, para elas manterem o foco, para elas conseguirem ser bem-sucedidos como você também está sendo? certo. Bom, a mensagem que eu passo para você que está começando, às vezes você é um aluno de direito, pretende, tá pensando ali, será que eu viro advogado, juiz, promotor? Eu posso te afirmar, a melhor carreira, sem sombra de dúvida, é a advocacia. A advocacia, é quando você sabe administrar a sua vida, sabe administrar a questão de gestão do seu escritório, você recebe valores superiores aos cargos públicos, você tem liberdade para trabalhar junto com a sua família, às vezes você trabalha de casa, você tem liberdade do tempo de uma forma totalmente diferenciada de qualquer outro cargo, de qualquer outra empresa. Então, o recado é: siga a advocacia se você tem paixão pelo direito, em defender casos, em ter a sua própria carreira no sentido de ter o seu escritório físico ou digital, de forma híbrida, não interessa. Se você quer ser advogado, não comece trabalhando para outras pessoas, não comece vendendo o seu tempo, como eu disse aqui, por R$ 2.000, por R$ 1.500, que eu sei que a realidade é essa. Nem todo mundo consegue os grandes escritórios, principalmente quem não tem aquelas faculdades de renome. Então, comece trabalhando gestão desde a parte da faculdade. Comece a pensar na sua carreira enquanto haja como se você já fosse advogado. Não espere você trabalhar para alguém, ter um filho, por exemplo, para pagar o convênio, uma esposa grávida, algo do tipo que você se amarra em salário para depois querer abrir o seu escritório, porque isso é muito mais difícil. Então, você está na faculdade, está em outra profissão, comece a desenvolver a sua parte de gestão a partir de agora, para você não depender de empregos que te causam uma falsa sensação de segurança, porque para você sair disso, para abrir o seu escritório, para aprender a gestão de pessoas, gestão de dados e financeira, é muito mais difícil. Então, comece desde agora. Perfeito. Eu agradeço muito por você ter vindo hoje aqui. Faço um convite para você voltar mais vezes. Será Sim, pode muito deixar. bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo. E um recadinho para você, gente. Se vocês gostam desse conteúdo que eu produzo toda semana, por favor, se inscreve, curte, compartilha com família, amigos, colegas, vizinho, conhecido. Se inscreve principalmente no canal, ativa o sininho para sempre chegar vídeo novo para vocês. E vai ficar um QR Code também para vocês poderem ajudar o canal contribuindo com um valor simbólico, mas que ajuda bastante. Que eu consiga trazer mais pessoas também para vocês. E, bom, é isso. Tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse podcast. Um beijo, até mais, coraçãozinho coreano para vocês, tá bom? Fiquem bem e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.